Imagine viver em um mundo onde grandes guerreiros são escolhidos para empunhar uma espada sagrada e derrotar o Rei Demônio, mas você é apenas um guia que precisa guiá-los pelo caminho. Essa é a história de Cariel the Warrior, um manhwa de fantasia e aventura que acompanha Cariel, um jovem que sempre sonhou em se tornar um verdadeiro guerreiro, mas acabou ficando à margem daqueles que recebem esse destino. Porém, tudo muda quando o Rei Demônio finalmente é derrotado. O mundo deveria finalmente encontrar paz, só que os monstros começam a agir de maneira completamente diferente. Um misterioso cavaleiro passa a caçar os heróis e organizações secretas começam a se movimentar nas sombras, e Cariel talvez esteja muito mais envolvido nisso do que possa imaginar. Antes de mais nada, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal do Manhwa do Mike. Já deixa aquele like véi brabo, porque isso ajuda demais o canal e mostra que vocês realmente querem mais obras absurdas como essa. A nossa aventura tem início bem na entrada de uma caverna sinistra, um ambiente completamente lotado de feras e armadilhas mortais, conhecido simplesmente como labirinto. A galera que se arrisca nesse lugar costuma ser dividida em 4 classes distintas, e de repente, alguém grita para a equipe dar uma segurada, alertando que tem um roedor gigantesco trancando a passagem. Uma garota do grupo questiona se essa não é a única rota disponível. Além dela, o terceiro membro é a maga. O tanque do grupo confirma que não tem para onde correr, esse é o único trajeto, mas assim que o rato gigante percebe a presença deles, ele e a maga tratam logo de procurar um esconderijo. A sacerdotisa, apavorada, implora para que o guerreiro assuma a vanguarda, e no meio dessa discussão caótica, somos apresentados à quarta e última classe de aventureiros. Estamos falando da rapaziada que entra nessa furada sem ter habilidade mágica nenhuma, os guias. Aqui entra o nosso protagonista Cariel, que na maior inocência pergunta se tem problema ele tomar a frente e ir para o combate direto. A sacerdotisa fica incrédula e questiona se um mero guia realmente tá afim de fazer uma loucura dessas, e o guerreiro manda um belo sim. O trabalho dos guias é basicamente apontar os perigos e as fraquezas dos bichos, mas na hora do soco eles têm a mesma força de um cidadão comum. A suporte do time logo questiona se eles não deveriam impedir o garoto, jogando na cara do guerreiro que ele só mandou o guia porque tá morrendo de medo. O Brutamontes tenta meter o louco e inventa a desculpa esfarrapada de que só queria observar o estilo de combate do rapaz. No fundo, Cariel sabe que eles têm razão. Afinal, os exploradores são classificados por patentes que vão de mero aprendiz até o cobiçado nível de herói. Até mesmo os guias mais experientes do mercado não passam do nível iniciante, justamente porque a função deles passa longe de trocar soco com o monstro. Contudo, nosso prota tem um motivo muito pessoal para estar ali, e começa a caminhar na ponta dos pés com o maior cuidado. A curandeira loirinha fica confusa ao vê-lo segurando uma lanterna, e o garoto dá uma aula rápida, explicando que essas criaturas são noturnas e não atacam de forma tão agressiva em áreas claras. O truque era justamente apagar a luz para atrair o bicho e, batata, assim que ele faz isso, o roedor gigante os nota e parte para cima. Imerso na escuridão total, o monstro dispara feito um alucinado, indo babando de fome na direção da sua mais nova presa. Cariel engole seco, admitindo para si mesmo que a fera é bem mais intimidadora de perto, mas mantém a frieza, focando em esperar o momento exato do bote. Quando o bicho chega na distância perfeita, ele acende a lanterna de supetão, inundando o corredor de luz. O feixe luminoso atinge os olhos sensíveis da criatura em cheio, deixando a aberração completamente cega e berrando de agonia. Sem perder o timing, nosso prota puxa sua arma, aproveita o atordoamento do rato e crava a lâmina direto no globo ocular do inimigo. O monstrão urra de dor, ecoando pela caverna, enquanto o garoto abre um sorriso de alívio por sua estratégia ter funcionado. O guerreiro e a sacerdotisa ficam de queixo caído com a proeza, deixando Cariel todo sem graça com a chuva de elogios. Modesto, ele diz que qualquer novato daria conta de um ratinho de masmorra, mas que no fim das contas foi uma ótima experiência prática. Mas a alegria dura pouco, porque uma segunda ameaça já estava se esgueirando ali por perto. A suporte até tenta dar o grito de alerta, mas a criatura veloz já estava a centímetros do nosso herói. Bem na fração de segundo em que ele viraria comida de monstro, o estrondo ensurdecedor de um raio corta o ambiente. Num piscar de olhos, o roedor reserva é transformado em churrasco bem passado, e Cariel logo deduz quem foi a autora do disparo, a teimosa da equipe. Enquanto o bicho esfarela em cinzas, a maga dá aquela bronca, lembrando que tinha dito que ia ajudar e que ele jamais deveria ter bancado o lobo solitário. Ela dá uma massageada no ombro por causa do esforço, e Cariel fica ali moscando, impressionado em como sua velha amiga tinha evoluído e ficado tão apelona. Tentando manter a pose, ele resmunga que, se não tivesse vacilado e abaixado a guarda, teria mandado os dois pra terra dos pés juntos sem suar a camisa. Reina cruza os braços e cobra um agradecimento digno pela salvação. Assim que eles tiram um minuto para sentar e respirar, a maga dá um cutucão nele, perguntando se a cabeça tá no lugar, já que ele parecia visivelmente perturbado com alguma coisa. Ela acha muito bizarro o fato dele ter virado um simples guia de masmorra, afinal
Afinal, o sonho de infância dele sempre foi ser um herói lendário. A garota se questiona mentalmente se tudo isso seria culpa de um certo incidente do passado, e o prota, perdido em pensamentos, sabe que é exatamente isso. A gente é jogado para um flashback dele pivete, paralisado de pânico no meio do caos. Enquanto a galera corria por suas vidas, garras monstruosas esmagavam o telhado de uma casa. A visão era de uma abominação bizarra e grotesca, o que faz o nosso protagonista cerrar os punhos no presente só de lembrar. Foi exatamente nesse dia fatídico que a dura realidade bateu na sua porta. Ele tentou com todas as forças ajudar as pessoas em perigo, mas a sua fraqueza o tornou completamente inútil na hora que mais importava. Com o peso de não conseguir alcançar o seu maior sonho, ele acabou se contentando em viver na sombra como um mero guia. A maga fica com o coração partido ao ouvir isso e questiona por que diabos ele arriscou mandar de arrasta aquele rato sozinho, sabendo muito bem das suas limitações. Sem enrolação, Cariel crava que tem uma meta gigantesca pela frente e que precisa farmar força de qualquer jeito, porque continuar fraco não é mais uma opção. Para quebrar o clima pesado, Reina muda de marcha e lembra que eles ainda têm que caçar a tal da mandrágora. O garoto recobra a consciência de que aquela era a missão principal do dia. Afinal, quase toda a galera que explora masmorras paga os boletos usando a grana dessas quests, e é super normal iniciantes montarem panelinhas para sobreviverem juntos. Ele conclui que o melhor agora é focar em reunir a equipe, mas um detalhe nas profundezas do corredor escuro prende o seu olhar. A sua parceira nota a distração e pergunta se ele viu alguma coisa macabra, mas o prota disfarça dizendo que deve ser só o cansaço pregando peças, embora lá no fundo ele tivesse certeza de que algo espreitava nas sombras. Assim que o quarteto se reúne de novo, decidem fazer a clássica e perigosa estratégia de separar o grupo para otimizar a busca pela planta, tratando onde estavam como ponto inicial A, nosso herói e sua amiga de infância partem rumo à rota B, enquanto o tanque e a curandeira seguem para o caminho C. Lá na área C, o guerreiro grandalhão murmura que eles já vasculharam aquele perímetro inteiro e deveriam dar meia volta, e logo dá um grito questionando para onde a sacerdotisa estava indo. A suporte acorda para a vida e pede mil desculpas, admitindo que estava com a cabeça na lua. O Brutamontes perde a paciência com a lerdeza dela e logo culpa o coitado do guia pela quebra de foco da equipe. Ele chega a questionar suas próprias escolhas, se perguntando se não devia ter amassado o roedor gigante ele mesmo, mas decide que agora é hora de mostrar serviço. É aí que ele bate o olho num baú do tesouro largado no canto e avisa que vai dar uma checada no loot. A garota, desesperada, avisa que isso tem uma cara de armadilha terrível e que eles deveriam esperar o especialista chegar para desarmar. O cara surta no orgulho ferido, esbravejando que não precisa de babá nenhuma e que resolve o mistério na base da força, mandando ela apenas sentar e assistir ao show. Durante o trajeto até lá, ela aceita a teimosia dele, mas levanta a questão de onde estaria a bendita planta. Cortando lá pra área B, nosso protagonista pega um punhado de terra na mão e a maga fica confusa com a atitude do parceiro. Ele dá uma aula de sobrevivência, explicando que a mandrágora exala um aroma muito específico e que dá pra rastrear o alvo só fungando o chão. Reina acha a estratégia genial e logo tem uma daquelas ideias brilhantes para agilizar o processo. De repente, uma brisa mágica vai direto para as narinas do rapaz, saindo diretamente da palma da mão da sua amiga. Ela tinha acabado de conjurar um buff cabuloso de sentido mágico, que daria um super upgrade no olfato dele por alguns minutos. Cariel fica super grato com a ajuda, comentando que com aquele cheat ativado, a busca ia terminar em 2 palitos. Com um radar no máximo, ele aponta a direção exata de onde o odor esquisito da planta estava vindo. Eles finalmente dão de cara com a erva valiosa, mas a parceira não entende porque ele continua ali travado cheirando o ar. Nosso guia percebe que, graças ao buff, um outro odor quase imperceptível começa a ficar brutalmente mais intenso quanto mais eles olham para as profundezas da masmorra. Era uma caatinga nauseante que ele infelizmente conhecia muito bem e não tinha dúvida de que algo muito sinistro estava se escondendo mais à frente. A sua parceira balança a cabeça pensando em como é complicado entender os surtos do garoto e logo lança a pergunta se ele andou acompanhando as notícias sobre a caçada aos criminosos locais. Ele responde que pegou a fofoca no ar, mas que as autoridades não tinham capturado quase ninguém da quadrilha. A garota concorda e acrescenta um boato tenso de que a equipe de busca tinha até um aventureiro rank herói no elenco. Para piorar o clima, ela menciona que um rico comerciante tinha sido levado de refém justamente nas redondezas daquela caverna, o que levantava suspeitas assustadoras. Cariel, já meio tenso, questiona o motivo dela jogar essa história pesada bem no meio de uma exploração. Ela lança a braba, dizendo que se, por obra do acaso, a gangue já tivesse mandado para a Terra dos Pés juntos o velho mercador e resolvido usar aquela mesma caverna como esconderijo, a situação dele seria péssima. Ao ouvir isso, o protagonista gela completamente, enquanto a maga conclui que
que as masmorras são covis perfeitos para foragidos. Notando o choque do parceiro, ela ri e pergunta, em tom de provocação, se ele borrou as calças de medo só de imaginar essa treta. O garoto se mantém num silêncio mortal, apenas seguindo o percurso com uma expressão sombria. Vendo a cara de enterro dele, ela dá uma risadinha e solta a piada de que se ele implorar direitinho, ela pode bancar a guarda-costas. Mas o prota corta o barato na hora, afirmando de forma seca que aquele cheiro bizarro estava cada vez mais forte, uma catinga de podridão absoluta. A maga toma um susto e já fica na defensiva, jurando de pé junto que tomou banho antes de sair de casa. Com um rosto inexpressivo, ele esclarece que o cheiro que invadia o ar não era de sujeira comum, e sim o cheiro inconfundível de morte. A dupla avança na direção de onde o fedor emanava, até esbarrarem num canal de esgoto da caverna. Ao espiarem o fosso, a cena é de embrulhar o estômago, uma porção de corpos sem vida flutuando na água podre. O protagonista, sem pestanejar, saca a sua arma. Cortando de volta para os outros dois, o tanque suava a camisa para arrombar o baú, com a parceira buzinando no ouvido dele que eles estavam perdendo o foco principal, que era catar a maldita planta. Ele resmunga que o cadeado já estava cedendo, mas a garota, com um instinto mais afiado, sente que o ar do lugar tinha ficado denso e vira para trás, completamente aterrorizada. E nesse momento de pura tensão, o Brutamontes dá um berro de vitória, celebrando que finalmente tinha destravado o troço, fazendo a coitada dar um pulo de susto. Quando ele faz um movimento para levantar a tampa, ela ainda tenta gritar para ele não abrir de qualquer jeito, mas o aviso chega tarde demais. A sorte dele, não havia armadilha nenhuma e o maluco começa a rir alto, cheio de si pela conquista. Ele manda um clássico "foi moleza", mas a suporte, já farta da palhaçada, retruca pedindo para ele pelo menos enxugar a poça de suor da testa antes de cantar vitória. Ela volta a focar na escuridão, tentando usar a lógica de que aquele lugar era gigantesco e que qualquer eco poderia ser confundido com passos. Enquanto o Brutamontes continuava despejando palavras sobre o conteúdo do baú, ela o interrompe, questionando se ele não tinha captado um som esquisito agora há pouco. Para seu desespero, a única coisa que recebe em troca é um silêncio absoluto. Já em pânico, ela repete a pergunta e dá um toque no ombro do parceiro, e é nesse momento que o pesadelo começa. O corpo do tanque despenca duro no chão, exibindo uma flechada fatal atravessada no pescoço. A cena corta para o nosso herói, que disparava pelos corredores como um raio. Ele murmura para si mesmo que espalhar o grupo foi a maior burrice que poderiam ter feito diante daquele cenário caótico. Determinado a achar os companheiros a qualquer custo, ele acelera os passos o máximo que as pernas permitem. Enquanto isso, a sacerdotisa gastava toda a sua mana tentando curar a ferida crítica do parceiro caído e tentando calcular de onde o tiro veio, já que o baú estava seguro. É então que uma figura sombria começa a caminhar friamente na direção dela, projetando uma silhueta apavorante no chão. Assim que a garota vira o rosto, uma mão gigante agarra sua cabeça e o criminoso a estampa contra o chão de pedra com violência brutal. Gotas de sangue pintam o chão, mas num instinto de pura sobrevivência, ela usa toda a energia que resta para segurar a arma do carrasco. Sem soltar o rosto da garota, o Crápula dá uma risadinha sádica, zombando da falta de sorte da equipe novata. Ele comenta que sua gangue estava de saída e, ironicamente, os garotos foram xeretar bem no pior lugar possível. Com frieza na voz, ele declara que o tempo é curto e que precisava desconectar a garota do servidor ali mesmo. Colocando o peso da outra mão para maximizar o dano, ele faz a lâmina descer implacavelmente em direção ao pescoço da vítima. A pobre suporte fazia o possível para frear o avanço da arma, já nos últimos suspiros de energia. É nesse exato milésimo de segundo que Cariel entra em cena voando e dá uma voadora com tudo no marginal. Com um olhar digno de um veterano, nosso prota não dá nem chance de resposta e estampa o pilantra no chão com uma força absurda. O baque é pesado, e quando o malfeitor abre a boca para xingar, o garoto já escorrega para as costas dele, encaixando um mata-leão da forma mais lisa possível. Ele dá o grito verde para sua parceira, avisando que aquele era o momento do abate. Com o reflexo em dia, a maga puxa a energia e libera um projétil de magia fulminante direto no alvo. O tiro viaja voando na direção do agarrão, e o meliante, totalmente imobilizado, não tem como esboçar qualquer defesa. A pancada é seca e o bandido beija o chão sangrando, cortando direto para uma cena onde alguém aplicava primeiros socorros numa mão machucada. Reina, surpresa, questiona se o seu parceiro também manjava dos paranauês da magia de cura divina. Modesto como sempre, ele diz que domina apenas o básico do básico, o suficiente para evitar que alguém sangre até morrer. Ele joga a bomba de que a flecha tinha
veneno e que a dupla ferida precisava de evacuação imediata, ou o pior aconteceria. A maga capta a urgência, se oferecendo para levitar um com seus feitiços enquanto o garoto botaria o outro no lombo. É aí que o marginal no chão começa a gargalhar, dizendo que a fuga deles seria interrompida, pois seus comparsas logo estariam ali e que um bando de iniciantes não teria a menor chance. A falação dele é cortada abruptamente por um belo soco bem no meio da cara. Nossa maga não tava pra brincadeira e perdeu a linha com a marra do vilão abatido. Enquanto isso, Cariel bate o olho num amontoado de pertences, identificando de cara os produtos surrupiados do velho mercador. A ficha finalmente cai. Aquela corja estava de fato usando os esgotos da masmorra como quartel-general, o que provava que a ameaça do lixo no chão era real. Para complicar o que já estava terrível, o protagonista começa a captar o som de vozes ecoando ao longe no túnel. Um pânico silencioso toma conta do rapaz, que entra em parafuso sem saber a próxima jogada. Abandonar a dupla ferida seria uma sentença de morte na certa, mas como um mero guia poderia peitar uma trupe inteira de criminosos para salvar a todos. No meio desse redemoinho mental, a garota ferida clama pelo seu socorro, num tom desesperador. Nesse instante traumático, mãos fantasmagóricas parecem vendar os olhos dele na sua mente. O gatilho emocional dispara, e a voz de sua mãe ecoa do passado, implorando para que a criança virasse o rosto para não ver a tragédia. O aviso materno no seu subconsciente era claro. Olhar para a dor alheia só traria mais sofrimento para si mesmo, e não havia nada a ser feito. O garoto rebate em pensamento, dizendo que encarou o fundo da alma dos feridos, e que eles suplicavam pela vida. Uma versão distorcida da sua mente dá uma risada sombria, trazendo à tona o fantasma daquele dia infernal em que as feras destruíram sua vila. A voz cruel joga na cara dele que naquele incidente ele ignorou os choros de um inocente que clamava por um salvador. Cariel surta de vez, gritando para o nada que aquilo era mentira, negando o seu trauma mais profundo. A voz da culpa é impiedosa, esfregando na sua cara que o título de herói nunca seria dele. A dura lição de que apenas os seres supremos podem resgatar alguém, e que ele era uma fraude ambulante. O peso de ter dado as costas no passado desaba sobre ele, e aos prantos ele admite a derrota, se sentindo a pior escória do mundo, incapaz de proteger quem quer que fosse. Até que um solavanco violento o puxa de volta para a realidade, acompanhado do grito estridente do seu nome. Era a maga sacudindo seus ombros. O choque de realidade bate, e ele percebe que ficar choramingando por traumas antigos não ia impedir que todos fossem pro saco. A prioridade máxima era escapar respirando, então ele pede perdão pelo surto e bota os neurônios para fritar. A matemática era cruel. Um grupo de marmanjos perigosos a caminho numa masmorra fechada e com 2 corpos mortos de peso extra nas costas. Mas um estalo de gênio clareia sua mente. Eles estavam na vantagem por estarem dentro de um labirinto cheio de truques. Ele chama a parceira, pede confiança cega nas suas ordens a partir de agora, jurando que tinha bolado a estratégia perfeita de fuga. A tensão sobe no momento em que passos pesados começam a ecoar no corredor. A trupe de vilões finalmente bateu ponto. O líder da gangue, um maluco encapuzado, ordena que a galera agilize o passo, pois o plano era vazar da caverna ainda naquela noite. O capanga careca puxa assunto, comentando a fofoca tensa de que um aventureiro casca-grossa, famoso por derrubar chefões, estava no encalço deles. O chefe confirma a treta, mas o papo furado é interrompido por uma visão para lá de inusitada. Lá estava o nosso protagonista paradão no meio do caminho, bancando a estátua. Um dos comparsas até cogita se aquele moleque magricela não seria o tal herói assustador, mas o chefe dá risada, dizendo que aquilo não passava de um filho de uma empreendedora de trabalhos noturnos qualquer, só que ele segurava algo importante nas mãos. O membro caolho do bando roda a baiana, xingando que ninguém ia meter o pé com a parte dele da grana. Mantendo a pose de diplomata do crime, o encapuzado manda a tropa segurar a onda. Com o relógio correndo contra eles, ele lança a proposta de que se o pivete largasse a bolsa de tesouros, ele seria poupado do abate. Ariel sabe muito bem que aquele papo de acordo era a maior historinha pra boi dormir, tratando-se de caras cuja profissão era mandar pra terra dos pés juntos qualquer alvo no caminho. Evitar o confronto era ilusão. Vendo que a diplomacia era furada, ele faz o movimento e lança o saco de itens pesados bem no meio da rodinha dos marginais. Os criminosos abrem um sorriso amarelo achando que o novato arregou, mas na cabeça deles, apagar testemunhas ainda era a regra número 1. O que eles não esperavam era que a sacola fosse acompanhada de um presente incendiário, uma esfera de fogo cabulosa voando na mesma rota. O choque é geral e a habilidade mágica causa uma explosão cinematográfica bem na cara dos caras. O garoto faz uma reza forte para que aquela bomba tenha varrido a rapaziada
rapaziada toda do mapa num hit só. Mas quando a fumaça dissipa, um braço se levanta. O líder deles surge das cinzas, avisando com voz grossa que uma mágica barata daquelas nunca que ia descer eles pro ralo. Sem tempo pra choro, o protagonista solta que é hora de botar o plano reserva para rodar e dá no pé numa velocidade absurda. O trio de sobreviventes não deixa barato e engata numa perseguição alucinante pelo corredor. Correndo pela vida, o rapaz comemora mentalmente que a bomba mágica não foi desperdício, já que conseguiram desconectar do servidor metade do bando inimigo. Um dos perseguidores alerta a equipe para não moscar, pois claramente o moleque tinha suporte de um mago escondido por ali. Subitamente, um projétil é arremessado nas costas dele, mas o garoto puxa do reflexo e sai voando da trajetória a tempo. Com o fôlego acabando e a corrida ficando apertada, ele se motiva a resistir só até atravessar a marca de segurança. O capanga grandalhão cola nele e manda um direitão brutal, obrigando nosso herói a levantar a guarda e tancar o impacto na marra. O chefe, irritado com a lerdeza dos subordinados, manda todos saírem da frente porque ele mesmo ia fazer churrasco do moleque. Cariel vê o clarão se formando e percebe que dessa não daria para esquivar, mas de repente um par de mãos toca o chão ao seu redor. Era a reina ativando o feitiço no momento exato em que o desavisado inimigo focou só no garoto e esqueceu dos arredores. A energia da maga corre freneticamente pelo solo de pedra. O líder dos malfeitores até trava o dente esperando o impacto mágico e fica furioso com tanta armadilha de novato, mas logo nota que o feitiço não tinha ele como alvo. Para o choque da gangue, um pilar massivo de terra se levanta do chão como num passe de mágica. A garota, na verdade, ergueu um paredão colossal de rocha, lacrando o corredor e trancando os perseguidores de um lado e o parceiro do outro. O vilão começa a gargalhar da atitude dramática, zoando que a grande cartada final deles era se isolarem feito ratos numa ratoeira. O chefe garante que explodir aquela barreira de terra seria brincadeira de criança, mas promete que antes de esmagar o casulo, ele ia mandar pra terra dos pés juntos o atrevido do moleque. Surpreendentemente, Ariel não demonstra um pingo de medo diante da promessa. O roteiro nos leva para minutos atrás, onde a brilhante estratégia foi montada. A maga havia instruído que a prioridade era esconder os machucados num lugar isolado e trancado, para então partirem para uma ofensiva agressiva e virarem o jogo contra os canalhas. A maga explica que se o plano falhasse, o ideal seria levá-los direto para a Rota C, mas discorda totalmente da ideia de lacrar o corredor e abandonar Cariel preso lá dentro com a corja. O garoto acalma a parceira, revelando que aquela barreira de contenção era só a ponta do iceberg. A grande cartada estava prestes a acontecer e dependia justamente de um uso reverso do buff de sentidos para bloquear a audição deles. O roteiro pula de volta para o tempo real, mostrando o herói com as duas mãos puxando a mandrágora da terra com vontade. Assim que as raízes saem do chão, a bizarra criatura vegetal solta o seu temido grito estridente. Os malfeitores ficam chocados e acham que o moleque perdeu a cabeça, pois sabem muito bem que aquele berro alucinógeno causa enjoo, tontura e loucura. O chefe entra em pânico e berra para a equipe tapar as orelhas imediatamente. Corta rapidinho para o lado de fora, onde um guerreiro de armadura pesada capta um odor e deduz que a pista que seguia vinha daquele túnel. De volta à bagunça, o prota fatia a planta com a espada, parando o grito. O encapuzado resiste ao tranco e esbraveja que aquele era só um truquezinho vagabundo, e quando tenta achar o moleque percebe que ele evaporou. No segundo seguinte, a marreta da justiça chega voando em formato de soco, estampando a cara do líder em cheio. O garoto esclarece, todo acadêmico, que o debuff da planta não afeta tanto quem tem defesa mágica alta, por isso o foco inicial era neutralizar logo o mago deles. Com os alvos mais fortes desorientados, o trabalho pesado virava limpar o resto da equipe. Um dos capangas até levanta a mão pedindo arrego, mas o protagonista não estava ali para dar moral e já encaixa uma joelhada voadora no queixo, mandando o cara apagar no chão. O último marginal de pé tenta a sorte e lança um cruzado, mas Cariel tira a cabeça do raio de ação liso e retribui com uma investida furiosa direto na costela, prensando o infeliz contra a parede da caverna. O careca sente o baque, mas tenta revidar com uma cotovelada no desespero. Mantendo a guarda impenetrável, o nosso herói defende tudo e foca o contra-ataque cirúrgico no pescoço do adversário. O bandido tenta um golpe sujo de última hora, cravando os dedos perto do olho do garoto. O ferimento sangra e a dor aguda bate, rasgando o supercílio dele, mas por pura sorte a visão estava intacta. O criminoso aumenta a força do arranhão, e mesmo com sangue pingando e a dor incomodando, o garoto não cede 1 milímetro sequer. Ele só intensifica o aperto no estrangulamento até que o ar do inimigo é totalmente cortado e as luzes se apagam para o marginal, que desaba inconsciente. O tempo passa um pouco, e a dupla de amigos carrega os feridos pelo corredor, celebrando o sucesso impecável da estratégia armada. Reina, brincando, comenta que
torrou toda a barra de mana no processo. O rapaz, cheio de gratidão, enaltece a amiga, confessando que a força e o nível alto de magia dela foram essenciais para sequer cogitarem uma virada daquelas. Ele manda um super obrigado, sincero até o osso. A maga curte o elogio, mas pede pro garoto dar uma relaxada e entender que ela só tava zoando para aliviar a tensão pós-luta. O clima pesa de emoção quando ela diz, de forma meiga, que ele agiu como um verdadeiro e lendário herói ali no combate. O sorriso dele vai de orelha a orelha com a moral recebida. Ele pede para que, quando tudo aquilo terminar, eles possam colocar o papo em dia, louco para saber as fofocas de todos os anos que ficaram separados. A garota concorda animada, dizendo que tem história de sobra para contar, e de repente a luz divina da saída se mostra no fim do túnel. Mas o instinto do protagonista apita feito um alarme e ele manda todo mundo congelar no lugar. Um vulto bizarro com um sorriso macabro surge bloqueando a passagem. O perigo era iminente e Cariel berra com todas as forças para a amiga correr de volta para dentro do labirinto escuro. Não dá nem tempo de pensar. Algo é lançado na direção deles com uma velocidade insana. A maga tenta usar um feitiço de escudo, mas o projétil explosivo detona a queima-roupa com um impacto aterrador. A nuvem de poeira se desfaz devagar, revelando nosso herói estatelado no chão, tossindo sangue e quebrado de cima a baixo. Num misto de dor e choque, ele se pergunta se a bomba também tinha traços de magia. A ficha cai e ele saca que aquele maníaco na saída era, na verdade, o verdadeiro chefe da quadrilha. O chefão distribui um chute impiedoso bem no estômago do garoto. O vilão tá possessão da vida por descobrir que um simples e patético guia deu trabalho para a gangue toda. Ele resmunga sobre o desperdício de energia com um oponente tão inútil, afirmando que o alvo real era finalizar a maldita maga que atrapalhava seus planos. Ariel se força a gaguejar algo, implorando para que o cara não o deixasse de lado e não avançasse em direção aos seus amigos, mas a fraqueza fala mais alto. O corpo começa a ceder e a consciência pisca perigosamente enquanto a angústia de falhar toma conta. O peso da realidade amarga o atinge. A ideia de um fraco bancando o Salvador parecia ridícula agora. O que insiste em bancar o valente? Seria ego inflamado, a busca por reconhecimento ou só uma imitação barata dos meus ídolos? Ele se questiona, sem encontrar uma resposta honesta. A incerteza bate forte e ele confessa a si mesmo que já nem sabe o que o move: proteger, buscar vingança ou só tentar existir de forma menos inútil. Nesse exato abismo mental, uma lembrança doce, porém poderosa, corta a escuridão. É a voz da versão mirim da reina perguntando com toda a inocência se precisa haver uma razão complexa para estender a mão a quem precisa. A lembrança ecoa com a garotinha afirmando que ele sempre esteve lá para proteger os outros, mesmo quando não tinha forças ou motivos, movido apenas pelo desejo puro de ser como os grandes heróis. O garoto reconhece o passado, mas o desespero do presente não dá trégua. Ele martela na cabeça que por mais que nadasse contra a corrente, nunca deixaria de ser só um guia medíocre. Ficar um pouco mais forte parecia inútil quando a barreira do talento natural impedia que ele chegasse no nível dela. A ilusão infantil da garota de achar ele talentoso colidia de frente com a crueldade do mundo, onde somente a elite tem a permissão de massacrar os monstros e bancar os resgates. Toda a sua preparação e horas de estudo sobre sobrevivência pareciam jogar na sua cara que, na hora do vamos ver, ele era uma completa decepção. As duras palavras de sua mãe se confirmavam. A função de resgatar o dia é exclusiva para heróis reais, não para guias como ele. A amiga imaginária de sua mente o indaga, com um tom provocativo, se ele realmente não enxergava saída ali. Ele se rende ao fracasso e diz que não há mágica capaz de fazê-lo salvar ninguém, e que o show tinha acabado. Mas a lembrança insiste, lembrando de que o garoto simplesmente não tem a capacidade genética de ignorar o sofrimento alheio. Quando ele questiona de onde a versão imaginária tirou essa certeza, a resposta vem como um choque. Suas próprias ações recentes falavam por si só. O estalo mental acorda o protagonista do seu transe com uma violência absurda, e ele retorna para o tempo real num susto. Para o seu próprio choque e do vilão, as suas mãos já estavam esmagando a perna do chefão. O criminoso fica incrédulo e berra xingando o garoto, sem entender como um presunto continuava se mexendo daquele jeito. Cariel percebe que o seu corpo agiu no automático antes mesmo da sua cabeça decidir o que fazer. O líder não dá colher de chá e joga um bico desumano na fuça do herói, que defende de raspão, mas sai voando como um boneco de pano. Curioso e com o relógio correndo, o vilão manda o garoto desistir de bancar o valente, avisando para que ele aceitasse de vez o seu lugar no caixão e parasse de gastar o seu tempo. Contudo, no meio daquela chuva de pancadas, os olhos clínicos do guia notam um detalhe de ouro, um curativo improvisado manchado de sangue enrolado na barriga do gigante. Mentalmente, ele faz uma reverência de agradecimento à reina, pois sem o empurrão do subconsciente com a voz dela, ele ainda estaria pirando em dúvidas existenciais. Com a cabeça limpa e o objetivo cravado, a meta agora é apenas uma: não deixar aquele canalha chegar perto da amiga de jeito nenhum. O bandidão, esbravejando que usuários de magia deveriam ser expurgados da existência de forma brutal, numa demonstração
de sadismo puro, ele calça uma rocha debaixo da nuca da garota desmaiada para aumentar o sofrimento. Reina, mesmo no limite, ainda murmura o nome de Cariel num fio de voz. O covarde zomba da oração dela, afirmando com desprezo que chorar não traria anjo nenhum do céu para interceder. Com um pé levantado e a intenção assassina de esmagar o pescoço da maga como um inseto, o bote mortal estava preparado. Bem na fração de segundo antes do contato fatal, o garoto desponta das sombras e enfia um cruzado insano exatamente na ferida exposta da barriga do grandalhão. O golpe na área crítica tira o fôlego do marginal e o deixa cego de ódio. Ignorando a dor e focado no contra-ataque, o vilão devolve um golpe absurdo no mesmo lugar frágil onde já tinha acertado o prota antes. O guia é arremessado de longe de novo, gemendo e se curvando de agonia, se lamentando internamente pela maré de azar do golpe ter encaixado justamente na ferida aberta. Ele morde os lados com tanta raiva que o sangue desce, enquanto o vilão berra, exigindo que ele fique estático, prometendo desconectá-lo do servidor de forma dolorosa sem tirar o pé dali. Mas o ódio cede lugar para uma gargalhada doentia quando o garoto arranja forças para ficar de pé mais uma vez. Cariel engole as desculpas e abraça o caos. Dali pra frente a sua escolha estava feita. Ele seria o escudo de todos, não importa as consequências. O chefe dá um pequeno crédito, ironizando que um lixo que usa milagres até que aguenta a porrada, mas avisa que a bravura era perda de tempo. Nada mudaria o fato de que a cova já estava cavada para os quatro. O protagonista apenas concorda com a matemática sombria da parada. As fichas ainda estavam contra eles, e a trinca de aliados continuava no mundo dos sonhos. Contudo, uma última esperança alimentava o fogo interior dele. A chance de um resgate heróico aparecer de verdade. Para isso, ele precisava atrasar a tragédia o máximo que pudesse. Com tudo que restava no tanque, ele arranca em sprint direto no inimigo e faz o movimento sutil de puxar algo das costas. O chefão morde a isca da finta, joga a guarda para se defender do falso ataque armado, e é aí que a esquerda do garoto entra no maxilar feito um cometa. O bandido acusa o golpe limpo e solta um berro chamando o adversário de trapaceiro, enquanto Cariel engole seco. Ele sabia que socos curtos não renderiam muito tempo contra aquela muralha. O alvo principal tinha que ser estourar a barriga do maluco de novo, mas o líder tranca os reflexos e defende o braço do garoto com facilidade, emendando uma cotovelada infernal na nuca e completando com uma joelhada devastadora no queixo que quase desliga o cérebro do guia de vez. O Krapla ironiza a patética tentativa do menino, indagando se o garoto teve o delírio de achar que derrubaria um chefe só com sorte de principiante. Ariel mal conseguia fixar a visão e batalhava de forma deplorável para sequer manter os joelhos retos, mas a fúria não acabava. Ele ruge, puxa energia não sei de onde e solta um grito de guerra, disparando em direção ao oponente com os restos mortais de mana que possuía. O vilão racha o bico e julga a determinação do herói como o maior show de burrice que já presenciou. Para o assombro geral, o garoto já estava novamente amarrado à perna do grandalhão como um cão de caça insistente. A ordem mental era de só aguentar mais alguns preciosos segundos. Com um sorriso maníaco, o líder indaga se o cão agarrado no seu osso estava botando fé no milagre do aventureiro famoso. Agarrando o pescoço do rapaz como se fosse um bicho sem valor, um monstro suspende o prota do chão com facilidade. Ele admite que, na pressa, cometeu o erro fatal de subestimar aquele rato insignificante. A conclusão do assassino era fria. O fedelho persistente representava uma ameaça de atraso infinitamente maior que a maga. A nova resolução era mandar toda a rapaziada pro cemitério ali mesmo e vazar rápido da região. Nosso guia, sentindo o pescoço estalar e o oxigênio acabar, chora sem conseguir segurar as emoções, com a cruel convicção de que seu fim havia chegado. O grandalhão ergue uma pedra afiada, pronto para selar o destino trágico do rapaz. Nos milissegundos finais, o garoto pensa no fracasso doloroso de não conseguir cumprir o sonho de infância de salvar todos e ser grande. De repente, um barulho absurdo de impacto retumba por todo o ambiente. Ainda respirando, ele abre um olho inchado e vê a bainha de uma capa esvoaçante barrando a investida fatal. A lenda era real e o tão aguardado Salvador Rank máximo barra o avanço assassino só com o braço nu. O rosto do nosso protagonista se inunda de lágrimas e o vilão recua apavorado quando o recém-chegado aperta o punho e os seus dedos blindados atravessam a carne do braço do agressor como papel. O pavor congela o sangue do bandido ao perceber que o resgate lendário estava de pé diante dele. Atordoado, ele questiona, babando de raiva, qual a lógica dos grandes heróis, supostos assassinos do Rei Demônio, estarem rebaixados a caçar batedores de carteira em masmorras. Todo o seu ódio foca novamente no guia inútil que ele culpava por atrasar a sua fuga. O guerreiro de armadura, calmo que assusta, crava que lixo ambulante como a gangue eram a escória da sociedade moderna e prioridade máxima do exército no momento. Sem saída, o
assassino decreta em voz alta que a caçada terminava naquela noite fatídica, e num instante em que o criminoso voa em direção a ele com a rocha para o ataque final, uma marreta cósmica, na forma de um único soco na região da barriga estourada, o atinge. A força devastadora de energia rompe até o silêncio, fazendo o vilão ajoelhar-se de dor brutal antes de apagar, completamente dizimado por apenas uma pancada bem dada. O herói quebra o gelo checando se a rapaziada do time conseguiu sobreviver, notando o estado lamentável de Cariel e o fato de que a alma estava quase largando o corpo do rapaz. Ele ordena uma evacuação de emergência direto para o centro de cura da igreja. Cuspindo as palavras com dificuldade extrema, o guia insiste de forma teimosa que estava 0 bala e pede para que o grandão resgate a sua equipe desmaiada antes. Com a exaustão o alcançando, o apagão é inevitável e ele apaga nos braços do aventureiro. O guerreiro lendário sente no coração a grandeza de um moleque que, mesmo aos pedaços, continua lutando pela vida dos amigos em primeiro lugar. O tempo passa voando e as pálpebras do rapaz pesam quando ele finalmente desperta, confuso e embalsamado de faixas medicinais, num ambiente pacífico que lembra muito um quarto na sede religiosa do interior. Estranhamente, as contusões não doíam tanto quanto deveriam, e é quando a cortina do quarto é puxada. A primeira coisa que ele escuta é a voz de quem o amparou comemorando seu despertar triunfal. A voz confirma que foram 3 dias de sono reparador e que, devido ao atendimento VIP dos clérigos de alto escalão importados da metrópole diretamente a pedido dele, o corpo do garoto não sofreu grandes sequelas. O prota faz a reverência de gratidão e não perde tempo antes de cobrar um relatório médico de toda a panelinha de batalha. Ele toma aquele alívio no peito ao saber que a turminha já estava tinindo de boa na ala vizinha e que o guerreiro estava lá batendo ponto e esperando pacientemente pela sua volta. A conversa engrena e o aventureiro gigante manda o clássico pedido de desculpas atrasado por ter feito mistério quanto à sua identidade. Apresenta o monstrão de armadura, Arela, um dos principais defensores rank alto que atuam como cães de guarda da corte real. Ele bota as cartas na mesa, assumindo que por mais que a era fosse de harmonia, o mapa andava pipocando de atividades ocultas trevosas, desde feras anormais nas matas, ordens secretas sombrias tramando no fundo e até asquerosos caçadores de gente de bem. Nosso garoto fica embasbacado, pontuando a ironia macabra do terror rolar solto justo quando a cadeira do soberano infernal estava vaga. E bom, rapaziada, se vocês estão curtindo a história, aproveita e clica no botão do like para também curtir o vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a entregar os vídeos para mais pessoas e vocês me deixam imensamente feliz. Então clica no like se ainda não clicou e agora vamos continuar a nossa história. Arela solta o papo reto. O sumiço do Lorde do Mal abriu as portas para um vácuo brutal de poder e o que não faltava agora era vilão aspirante e aberração bizarra correndo atrás da coroa para preencher essa lacuna. Por isso a confusão sem fim. A feição tensa e preocupada no rosto do herói entrega o quão cabulosa era a situação, e ele comenta, com certa admiração, sobre o que descobriu após avaliar o campo de batalha lá na caverna. O grandalhão exalta a mente tática bizarra de usar as qualidades de ataque da mandrágora no desespero claustrofóbico, revelando que aquilo rendeu a captura total não só do capanga, mas da tropa criminosa em peso. O papo se estende para o lado profissional e o veterano faz uma cena importante. De agora pra frente o jogo seria xadrez, não só porradaria pura, e o bico do sapato apertaria sem alguém para usar a cabeça. E jogando a proposta na lata, revela que a sua aventura urgente implorava por uma mente de guia genial daquele nível. Ele olha pro moleque e lança a bomba. Perguntou diretamente se ele toparia largar a vida pacata e cair no mundo como seu consultor tático particular na equipe. A mente de Cariel entra em tela azul, sem entender como um pilar da força daqueles de botar medo em dragão estava bajulando seus dons estratégicos e, no choque, a voz falha na hora. Mas, controlando os neurônios da surpresa, o guia dá o drible na resposta formal e joga uma pergunta prática devolvendo: qual seria o destino exato da empreitada? A resposta de Arela vem carregada de peso: o bosque dos gigantes de pedra, o lugar dos temidos golems. Antes do gigante explicar o contexto cabeludo do roteiro, a maçaneta da porta vira na brutalidade e uma intrometida invade o recinto. A reina, claro, dá as caras toda folgada, avisando que colou o ouvido na parede e escutou tudinho, ditando que já era figurinha carimbada nessa expedição. O prota se ilumina por vê-la sã e salva e curte a proteção do líder ali, mas a garota manda ele acalmar as emoções e não voar alto não. A maga aponta o dedo, chamando-o de toupeira burra, e crava que ele terminaria espetado numa pedra rapidinho se não tivesse uma guarda-costas mágica full time na cola. A feiticeira explica que podia congelar seus compromissos no colegial e, mandando o currículo, alega que suporte mágico é bala de prata em toda e qualquer expedição de perigo. Por isso o recado final foi: tô dentro dessa tour. Um belo salto no tempo e vemos a dupla imbatível, firme, lado a lado, batendo perna junto de Arela na tão falada floresta
mística. Nosso guia examina as pedras colossais e reflete profundamente sobre aceitar esse pulo cego pro precipício que ele nem conseguia sonhar. Ele conclui que aquela era a escada mágica para virar lendário e passar o machado no pescoço do monstrengo que aterrorizava suas memórias com a própria espada no futuro. O herói da armadura dá um toque para o cara acelerar, mandando o guia iniciar a bússola para atravessar o matagal pesado. Ele concorda balançando a cabeça, mas o brilho bizarro no olhar da parceira o deixa confuso demais. Ele nota a Reina andando parecendo criança no parquinho e questiona o porquê do sorriso escancarado que ela botava no rosto. Tudo fazia sentido ao descobrir que a garota babava pelo conceito de golem, os considerando quase pelúcias grandonas de estimação, já tendo brincado de montar versões baby em aulas no passado. Ariel só, de maneira irônica, decreta para não viajar muito, já que as expectativas poderiam despencar de cara pro asfalto rapidinho. No trajeto pelas estradas inóspitas, os três cortavam caminhos rochosos que desafiavam as leis da física. A feiticeira até joga a conversa fora e nota a completa ausência de qualquer boneco de pedra por lá, e o prota saca as informações da manga. Ele responde direto que aquela rota era o eixo comercial de mineração, por isso eles teriam que ir na jazida em si, e mesmo assim, a galera só encontraria aberrações nada fofinhas. Intrigado, Arella pede uma aulazinha sobre essa biologia estranha, já que de feitiço ele não dominava nem o beabá. O garoto banca o professor e diz que há os criados por mãos e os forjados pela Mãe Terra. Os de magia acabam logo por limitação de mana humana, mas naquelas montanhas cheias de jazidas brutas de cristal infinito, o nascedouro produzia os colossos agressivos que se originavam ali soltos e imensos para passear sem dono. Reina, que esperava outra coisa, faz biquinho para saber qual a função real deles estarem caçando pedras ali na região. Sem tempo de resposta, o roteiro corta de ângulo e enfoca a silhueta de um trabalhador avulso resmungando do próprio cansaço na rota ao lado, engolindo os dias difíceis por ser jovem demais para o desemprego. É nessa caminhada reclamona que ele esbarra o olhar bem na equipe formidável e já prepara as pernas sabendo que não prestava. Desse mesmo exato instante cronológico, Arella dividia com o guia que os indícios de organizações sombrias rondavam aquele mapa e que o estilo batia redondo. Mantos escuros, toucas discretas e aquelas máscaras pálidas padronizadas e misteriosas. E como num passe de comédia mágica, a descrição cai de paraquedas na silhueta do suspeito virando o rosto pro bando na moita. O trio repara a prancheta de provas no sujeito que até coça a bochecha num sorrisinho nervoso e aperta a corrida no chão fugindo alucinado dali. Um moleque corria e se martirizava pensando o que diabos ele fez para virar caça logo deles, mas esbarra de frente numa montanha morta que limitava o mapa. O herói lendário de braços cruzados dá a ordem para o pivete não ser doido e soltar as armas e abaixar as orelhas ali mesmo. O Zé Ruela só manda uma risada sacana de volta e retruca que ele era quem ditava os termos de rendição ali. A lembrança do vilão covarde ecoa na cabeça do herói enquanto ele se volta para Arella questionando o plano para render o pilantra fujão. Só que um tremor grotesco rompe o silêncio e um titã rochoso de tamanho apocalíptico sobe e ofusca o sol inteiro. O criminoso ri maldoso falando que agendou aquele monstrão e Reina grita arregalando o olho com a proporção titânica da estrutura da morte que surgiu. Ascariel bota uma água na fogueira apontando para ficarem tranquilos, porque golems nascidos não engatam ataque primeiro naquelas configurações da matriz natural da vida deles. O guerreiro lendário solta a farpa perguntando se então a criatura estava acenando para um cafuné amigo na testa. Quando o guia cruza o pescoço espantado pela anomalia de regras dele, ele congela os olhos. Um bloco continental disfarçado de punho vem voando de cima para o extermínio puro. Nosso herói trava duro esperando sumir e o baque quebra os minérios num estrondo assustador, embora a rapaziada consiga por pouco se arremessar para a zona limpa e salvar a pele. Sozinho com sua pompa de chefão guerreiro, Arella tanca o rojão com as duas mãos e aguenta o empurrão do titã numa cena espetacular de briga de monstro com um gigante humano. Desferindo resistência, o armadurado questiona ao guia qual o segredo da aberração rochosa, e ele deduz na intuição bruta que existe mão suja pilotando o coração de cristal de mana do boneco, e Arella solta logo que precisa virar a visão do inimigo o mais rápido possível para outra confusão. Vamos começar olhando direto para o núcleo dessa máquina colossal, onde uma dupla de mascarados operava a fera. Um deles avisa em choque que o braço do gigante de pedra travou do nada. O parceiro tenta processar quem seria o maluco barrando o ataque, deduzindo ser obra do governo, mas perde a fala com a cena. O guerreiro Arella estava de pé, surfando sem medo em cima do braço da aberração rochosa. O criminoso, não acreditando que um humano parou aquele impacto, manda focar todos os ataques nele. Nossa maga Reina tenta berrar um aviso sobre a movimentação inimiga, enquanto o outro braço do gigante rasga o vento na direção do herói. Arella já tinha medido o peso da
aquela pancada e saca que sofrer outro contato direto seria um perigo enorme. Precisando de um plano B, ele ajusta a postura e dispara numa velocidade impressionante para cima do braço. Mesmo vendo o punho de pedra vindo para esmagá-lo, o cavaleiro não interrompe sua corrida veloz por nada. Frente a frente com o impacto, ele desliza por uma fresta minúscula, fazendo faísca voar do capacete, e sobrevive ileso. A galera lá embaixo e os próprios vilões mascarados ficam em estado de choque completo com o que acabam de ver. Os dois inimigos entram em pânico e se questionam se aquele cavaleiro ia realmente subir até onde estavam. O vilão da direita reflete e tenta manter a marra, afirmando que controladores de golems não precisam trocar socos diretamente. É aí que Arella percebe uma coisa estranha surgindo e outro inimigo menor corta sua frente. Focando a visão nos dois pares de pés diferentes, ele nota que são dois golems de elite menores o desafiando. Cortamos rápido para Cariel, que berrava para irem atrás do garoto fujão sem perder tempo. O nosso protagonista solta um sorriso empolgado, dizendo que ver um herói lutando era exatamente o sonho da sua infância. Voltando para o grande combate de Arella, um dos golems de elite começa a carregar energia para atirar. O disparo luminoso voa, mas o herói percebe o brilho a tempo e desvia do feixe de luz com muita facilidade, marcando o inimigo de longo alcance como seu primeiro alvo. Ele avança e já saca a sua espada pesada. A criatura de pedra ainda tenta juntar mais de sua mana, mas sofre um corte brutal num piscar de olhos e é partida ao meio. Rasgando a cortina de poeira do ataque, Arella já engata a marcha para cima do segundo bicho focado em corpo a corpo. O monstro soca o chão destruindo o terreno, só que a lâmina ágil do herói já estava colada no pescoço dele. Num movimento insano em pleno ar, o guerreiro segura a cabeça da fera e gira rapidamente para decapitar a parte. Antes mesmo de encostarem no solo, as duas criaturas de elite já tinham sido obliteradas em menos de um minuto. Os dois mascarados se tremem inteiros de puro pavor ao verem que a sua defesa implacável foi humilhada tão rápido. Vendo a facilidade absurda do herói em vencer, eles chegam à conclusão de que precisam meter o pé dali. Mas um deles avisa desesperado que o cavaleiro de armadura misteriosamente sumiu da visão. Um barulho sinistro ecoa e quando os vilões se viram, Arella já está lá com uma cara de poucos amigos dizendo que achou os dois. E se vocês estão curtindo a história, já escrevam nos comentários, a nossa hashtag desse vídeo será #CarielBrabo. Eu prometo que vou dar coração no máximo de comentários possíveis. Muito obrigado de coração por acompanharem o meu canal e agora vamos continuar a nossa história. A cena volta pro prota que berrava a plenos pulmões ordenando para o garoto fujão parar de correr. No meio da perseguição, um moleque chora que é só alguém de nível baixo, que não sabe de nada e só segue ordens dos chefões. Vendo o inimigo pegar distância, Cariel implora para a reina amarrar as pernas do covarde com alguma magia. Voando meio desengonçada na sua vassoura, ela explica que seu nível não permite usar dois feitiços simultâneos. O guia então manda ela subir nas costas dele, o que faz a garota achar esquisito e ficar cheia de vergonha. Tendo outro plano em mente, Cariel pula no comando da vassoura, deixando a maga apenas guiando e tirando sarro das bochechas coradas dela. Acreditando que os perseguidores desistiram, o rapaz fujão decide aproveitar a trégua para dar uma boa descansada. A alegria dura pouco, porque Cariel surge voando em alta velocidade na direção dele com a expressão de um maluco. O moleque fica totalmente embasbacado e os dois quebram uma janela de vidro juntos com o impacto da batida. Caído no chão, o nosso herói reclama das habilidades de direção da parceira, mas logo percebe o adversário armando um soco e desvia. Num reflexo excelente, Cariel segura o alvo pelo colarinho, oprime o Zé Ruela no chão e mostra quem manda no combate. O garoto imobilizado chora de novo dizendo ser inocente, mas leva um soco caprichado para largar a mentira. Com a ameaça dominada, o protagonista levanta e vai direto fuçar as informações valiosas dentro da bolsa. É nessa hora que Reina pousa no local, pedindo 1000 desculpas por não ter controlado direito a rota da viagem. Cariel, com o ombro doendo pela pancada, faz drama perguntando se ela tentou machucá-lo de propósito. A maga diz meio triste que jamais faria uma crueldade dessas e segura o braço dele para dar apoio. Com esse toque, o prota repara em algo errado e questiona se a companheira havia machucado a própria mão. Ela explica que o ferimento apareceu por ter se sobrecarregado de magia lá no breu do labirinto. Cariel percebe que é uma queimadura séria e que o voo desajeitado de antes foi exatamente por causa daquela dor. A garota tenta amenizar, afirmando que já se tratou lá na catedral e que usar poder divino para curar aquilo era exagero. Ele rebate que qualquer ajuda é melhor que nada e pede perdão pela piada idiota que fez antes. Reina fica de boa com a situação, agradecendo de coração pela preocupação e carinho genuínos do parceiro. Logo eles percebem que o moleque fujão já estava de olhos abertos acompanhando toda a novela adolescente. O prisioneiro solta que já tinha acordado fazia tempo, mas os pombinhos estavam tão focados na paquera que nem notaram. Ignorando a gracinha, Cariel exige saber a utilidade daqueles itens suspeitos, mas o capanga jura de verdade que não sabe. Do nada, alguma coisa extremamente pesada cai nas costas deles como um meteoro vindo dos céus. Era Arella. O nosso prota pergunta
pergunta qual foi o desenrolar da treta, e o herói avisa que achou a exata localização dos líderes. O problema é que a dupla se escondeu num lugar isolado bloqueado por uma barreira tática impenetrável. O guia genial rapidamente afirma que o ideal é forçar uma situação onde os bandidos tenham medo de ativar essa magia de defesa. Ele logo questiona a maga se ela conhece algum tipo de encantamento anti-barreira, mas ela responde que não domina nada assim. Observando bem o ambiente ao redor, o garoto nota que eles despencaram diretamente num depósito de suprimentos dos trabalhadores, com diversos itens espalhados e toneladas de farinha. A lâmpada da inteligência acende com uma ideia de gênio. Cariel vira para a parceira e questiona novamente o real motivo daquela queimadura feia que ela exibia na mão. A feiticeira explica que o uso constante de magia sobreaquece as mãos e que círculos mágicos viram chapas ardentes se alguém os tocar. Com um sorriso vitorioso, ele decreta que aquilo era o gatilho perfeito para impossibilitar o uso de feitiços inimigos no local. Cortando para dentro da cabine segura do Golem, a dupla criminosa comentava que aquela pessoa chegaria hoje para o resgate. Decididos a não saírem dali, eles são pegos totalmente de surpresa pelo impacto estrondoso da chegada do nosso herói. Em choque, eles gritam que o intruso está na área e que ele devia estar usando fumaça barata para cegá-los, pedindo a ativação máxima da barreira. Mas o líder de bigode percebe o pó no ar e alerta em pânico que aquilo era farinha e que usar magia causaria uma tragédia absurda. Arella se apresenta na frente deles, avisando que, graças ao brilhantismo do guia, eles desvendaram aquela falha química. O cavaleiro confirma que a farinha em suspensão explode ao entrar em contato com o puro calor mágico das habilidades. O vilão bigodudo ainda fritava os miolos tentando bolar um plano de resistência até o tal reforço misterioso dar as caras. Porém, a pressão psicológica era imensa e ele simplesmente fecha os olhos, aceitando a derrota e anunciando a rendição. Em outro local bem distante, o foco vai para pernas escuras e um ombro bizarro com algo semelhante a uma bandeira encravada. Ostentando um sorriso puramente maligno, a criatura sussurra com gosto que agora era o momento exato de começarem a se mover. O segundo ser encapuzado fazia companhia para a figura, enquanto ambos observavam um mundo da borda de um precipício. O parceiro sombrio relata que virou aquela floresta inteira de cabeça para baixo e não achou a presença de nenhum feiticeiro. Parecia que o cronograma deles havia atrasado feio, mas o bicho do sorriso largo não demonstrava a menor preocupação. Ele decreta com confiança macabra que o contratempo não importava, pois daquele dia em diante estariam sempre um passo à frente dos mocinhos. Voltando aos heróis, vemos uma carruagem cortando tranquilamente a estrada e levando Cariel e Reina na cabine. O prota viajava em seus próprios pensamentos, aliviado pela sorte enorme dos inimigos terem desistido antes da pancadaria rolar solta. O roteiro nos entrega um flashback explicando como o herói Arella lidou com a pedra suspeita que corrompia o coração de cristal do Golem. Foi revelado que, sem aquele artefato maligno infectando o sistema, o Titã de Pedra jamais levantaria a mão contra a humanidade. Questionado se o poder sagrado era suficiente para limpar aquela sujeira, Arella recebeu uma resposta positiva e não perdeu tempo. O herói gigante purificou a essência do Golem de forma brilhante e empacotou os feiticeiros malvados direto para as celas da catedral. Retornando ao presente, nosso guia estava finalmente apreciando seu merecido momento de descanso nos bancos macios do transporte, mas a tranquilidade vai para o ralo quando berros agressivos do lado de fora mandam um motorista parar os cavalos na hora. O cocheiro quase tem um colapso de tanto tremer, mas é a montanha de músculos chamada Arella quem desce do veículo para o asfalto. O líder dos bandidos gela a espinha e fica completamente apavorado ao ver um cavaleiro com aquele nível de equipamento surgindo. Tremendo, o bandido ainda tenta pagar de ousado, avisando que tinham reféns espalhados e que qualquer passo em falso os mandaria todos para a terra dos pés juntos. O guia, preocupado, pergunta como agiriam, e Arella avisa para ficarem calmos, pois não precisariam provocar o inimigo. O cavaleiro afirma que o seu amigo furtivo já estava posicionado estrategicamente nos arredores para limpar a bagunça. Enquanto o marginal gritava para que os heróis ficassem congelados, o caçador despenca das árvores, exibindo uma expressão totalmente assustadora. Vendo a ameaça caindo do céu, o capanga de capacete surta e berra que o perigo estava na retaguarda, ordenando o ataque imediato aos prisioneiros. Uma criança feita de refém fecha os olhos chorando de pavor, mas o braço armado do bandido é fatiado em questão de segundos. Sem nem conseguir processar a perda do membro, o vilão já tem o próprio rosto perfurado num ataque indescritível. O outro criminoso cabeludo, desorientado, questiona onde os reféns estavam, mas Arella entra na dança da aniquilação e manda o infeliz de arrasta. O de capacete ainda ameaça uma movimentação
ação tosca, mas, assim como os parceiros de gangue, é dilacerado sem reagir. A gangue inteira que ameaçava o grupo tomou um sufoco brutal e foi dizimada em exatos 60 segundos. A pequena criança que ainda guardava o fim de olhos fechados os abre ao escutar a voz tranquilizadora afirmando que o pior passou. Era o nosso imponente Arella confortando a garotinha com uma delicadeza que não combinava com o seu tamanho assustador. A dupla de jovens fica completamente sem palavras, processando a eficiência letal com que os veteranos desconectaram o bando do servidor. Caminhando lentamente entre a montanha de corpos abatidos, o prota pergunta o real motivo de uma emboscada tão burra daquelas. A maga tenta arrastar o amiibo de volta para a segurança da carruagem, mas Cariel ignora e foca a atenção no novo herói. A figura assustadora já havia sumido do mapa. Reina solta os cachorros pedindo pro parceiro andar logo, mas o integrante novato brota das sombras para se apresentar devidamente. Ele pede sinceras desculpas pelo atraso e se introduz como Han, o famoso herói da corte apelidado de Sombra. O novato faz questão de agradecer a Arella por ter dado uma forcinha limpando parte do caminho no confronto. Cariel transborda de alegria, achando surreal e maravilhoso esbarrar com dois guerreiros superfaturados na mesma jornada, mas a maga bota o dedo na ferida e questiona por que diabos o título de herói era distribuído para mais de uma pessoa no mundo. Ela joga a bucha para o guia explicar. Ele detalha que a palavra herói não serve apenas para descrever o lendário escolhido pela espada sagrada para peitar o rei demônio. Na verdade, qualquer soldado com uma força monstruosa e talento ímpar que serve às ordens do reino também recebe esse título honorífico. Fran concorda com a lição do moleque e adiciona que as alcunhas são entregues baseadas nos melhores talentos de cada um. O seu codinome de Sombra era fruto de suas técnicas avançadas de furtividade e da habilidade de mandar alvos de arrasta cirurgicamente sem ser notado. Reina faz uma careta e opina que eliminar os outros de forma sorrateira não exalava aquela áurea tradicional de heroísmo. Curiosa, ela pergunta o motivo do Brandão ali ser chamado de perseguidor pela alta cúpula dos aventureiros. Cavaleiro Gigante explica que ganhou a fama graças à sua sensibilidade olfativa absurda e sua força física demolidora. O veterano revela que ainda existem outras lendas rodando por aí com apelidos imponentes como o Berserk e o temível Árbitro. A feiticeira fica meio tonta com a avalanche de novas informações, mas consegue fazer um belo resumo mental da história toda. Existem heróis oficiais contratados pelo governo e o herói máximo predestinado a desconectar o próprio Lorde Demônio com sua espada sagrada. Ambos defendem a honra do continente de forma igualitária, cumprindo missões perigosas em prol da paz para as pessoas inocentes. No fim, o garoto da espada fica sob os holofotes globais pelas grandes façanhas, enquanto o resto da equipe age bem mais nas sombras. O nosso protagonista solta um sorriso sonhador, declarando o imenso desejo de esbarrar com cada um desses ídolos antes de morrer. O Sombra anima o garoto avisando que, se a sorte bater na porta, ele talvez consiga conhecer a trupe toda bem mais cedo do que imagina. Ele solta o spoiler de que os maiores soldados estão de malas prontas para uma união visando ajudar na cruzada épica da espada sagrada. Ariel ouve isso e o coração dá um pulo de preocupação. Será que o rei demônio estava ressuscitando das cinzas? Han tenta baixar a bola, começando até a suar frio de nervoso com a teoria sinistra que o garoto levantou do nada. Ele jura de pé junto, pela sua honra e codinome, que esse apocalipse diabólico definitivamente não estava nos planos do destino. O guia balança a cabeça concordando. Afinal, o Lorde Infernal já tinha sido mandado de arrasta e se preocupar seria besteira. A prioridade máxima agora era focar os esforços nas missões que o mapa jogava na cara deles a cada esquina. Alguns quilômetros depois, a equipe bota os pés em um local cercado de neblina espessa e uma escuridão fora do normal. Arella então explica que essa floresta escura virou palco de desaparecimentos em massa recentemente. O agravante é que a selva sofria de um apagão natural, sendo escura 24 horas por dia sem descanso. A maga então olha para Cariel, perguntando se ele tem alguma ideia do motivo do desaparecimento recente de pessoas por ali, e o prota responde que provavelmente isso é obra de bestas mágicas. Ela então questiona se ele encontrou algo que possa provar essa teoria, porém, ele resmunga que não achou nada conclusivo, mas joga as estatísticas. Primeiro lutaram com bandidos normais, depois magos e então saqueadores. A rotina maçante de trombar apenas com inimigos humanos ao invés de monstros lendários não saía da cabeça metódica do garoto. Com uma frieza de detetive, Cariel decreta que um trajeto longo daquele sem um arranhão de fera devia ser uma mera coincidência bizarra. A parceira bota panos quentes no surto dele, afirmando que o inimigo não importava contanto que mandassem o problema para a terra dos pés juntos. O histórico de sucesso deles até aquele marco devia servir como prova de que venceriam, e pediu para ele acelerar os passos e desencanar. Ele até acena concordando, mas o grilo falante da dúvida não deixava a cabeça do garoto em paz por nada nesse mundo. Ele analisou a geografia bizarra da área e percebeu que um humano sem magia nunca conseguiria caçar naquela escuridão perfeitamente. Com as opções da mesa sumindo, a conclusão inevitável é de que criaturas das trevas
realmente ditavam as regras do covil escuro. Uma dúvida sombria ameaça brotar em sua cabeça, mas ele poda o pensamento medonho antes de concluir e decreta ser culpa de bestas. Pouco tempo depois, o grupo bota os pés na comunidade rural cercada pelo mistério da floresta e da neblina constante. Os aldeões sofridos faziam fila de esperança para cumprimentar o perseguidor assim que ele desceu da cabine da sua carruagem. O ancião da vila derrama gratidão pela visita ilustre, garantindo que quartos quentinhos já os aguardavam caso quisessem capotar logo, mas o gigante blindado dispensa o luxo da cama macia e avisa na voz de líder que as investigações de campo começariam agora. Com um bloco de anotações a postos, ele foca no grupo de aldeões e pede para que os principais envolvidos se apresentem para testemunhar. Uma moradora de feição exausta levanta a mão e se apresenta como Nora, uma funcionária sofrida da cantina local. Segurando as lágrimas, ela solta a bomba de que era mãe, ou pelo menos tinha um filho pequeno que havia desaparecido há cruéis 2 dias. Os investigadores pedem que ela desenhe com palavras o momento exato em que a tragédia consumiu a sua paz. Apesar de engasgar com a dor da perda, a cozinheira respira fundo e detalha a caminhada de 3 dias atrás perto da floresta assombrada. Mergulhada na paranoia que corria solta sobre sumiços, ela descreve que segurava a mãozinha da criança com uma força absurda. Em uma fração de segundo imperceptível, uma anomalia rasgou o véu da realidade e algo simplesmente anormal aconteceu no caminho. O aperto amoroso que mantinha o filho protegido do nada encontrou o vácuo, provando que ele tinha sido engolido pelo ar. O cavaleiro aperta os olhos investigativos e questiona friamente se o monstro ousou puxar a criança literalmente da mão dela. Nora desaba e conta que um som pavoroso penetrou sua mente, forçando as suas luzes a apagarem um desmaio desesperador. Quando a consciência finalmente ligou de volta, a mãozinha pequena já era poeira e o mundo da coitada havia desmoronado para sempre. Arela cirúrgico pressiona querendo detalhes exatos de qual era o timbre bizarro do ruído que conseguiu desligar a mente da camponesa. A mulher não vacila na resposta e descreve com pavor que o barulho parecia muito o grunhido primitivo de um monstro das profundezas. Um pouco mais ao lado, a maga também comandava o seu próprio balcão de depoimentos querendo puxar a ficha dos culpados. Um aldeão com cara de acabado levanta a mão para a garota e se apresenta como Mark, revelando ter feito sua própria caçada particular. Dominado pela bravura ou loucura, ele afirma ter passado o dia todo com a cara enfiada nas folhagens escuras procurando o moleque. Ele voltou para casa de mãos vazias, mas entrega o ouro ao revelar que bateu o olho rapidamente na aparência bizarra da aberração. A dupla de heróis amadores cola o ouvido curiosa para sugar a informação de valor que poderia ser a virada de chave do mistério. O cara jura que o sequestrador possuía um pesadelo genético, tinha parte de corpo avícola nas pernas e o rabo nojento de uma cobra. Os detetives concluem de cara que o inimigo não usava capuz nem ferramentas de roubo, era 100% um monstro mítico. Confiando nas longas tardes de decoreba dos bestiários do colégio, a maga finca o pé cravando que o meliante era um autêntico basilisco. Jacariel cospe a farofa na hora e manda a teoria dela pro ralo, apostando as fichas de sobrevivente em uma sereia das trevas. O impasse de ego sobe de nível e ele apela, exigindo que todos dessem um voto de confiança para o guia especialista na prática do mato. Reina infla as bochechas emburrada, esfregando seu currículo acadêmico e as notas altas de biologia mágica na cara do parceiro teimoso. Enquanto a discussão sobre o RG do lixo biológico comia solta, Han decide intervir e botar ordem no galinheiro improvisado. Como veterano gelado, ele dita a regra máxima de que nome de aberração e classificação de livro não faziam diferença na hora do abate. Assim que o galo imaginário da vila canta o despertar da manhã seguinte, Reina levanta do colchão bufando com as narinas cheias e o nariz pingando de leve. Cariel demonstra toda a preocupação de um bom amigo e parceiro protetor, fazendo a amiga brincar com o visual deplorável das olheiras dele. Ela alfineta zoando se a cara de zumbi esmagado seria puro pavor de bater de frente com um monstro da selva e errar o palpite da sereia. O moleque descarta a zoeira, confessando que sofreu de insônia pesada, martelando que era impossível as abduções terem patrocínio humano. Ele sentia um leve alívio daquela paranoia insana, mas a presença marcante dos superiores chamando o bonde corta a meditação matinal. O gigante blindado joga água fria nos zumbis acordados e martela o objetivo dourado do dia direto no cérebro mole deles. A missão absoluta é farejar o moleque raptado com vida e mandar a aberração desgraçada pro além nas profundezas. Arela ordena o bote e o quarteto se enfia sem dó na vastidão escura e ameaçadora da selva cheia de copas colossais e troncos gigantescos. Sem poder enxergar um palmo na frente do nariz naquelas terras sombrias, o
grandão tático dita a divisão de forças e cria duplas de caça. Os figurões ranqueados furam o flanco direito do mapa, enquanto os iniciantes da panelinha ganham a honra de vasculhar o corredor da esquerda. Ariel já assume a postura de profissional e vai fazendo risco nas árvores pelo caminho para não perderem a rota da base no labirinto. No flanco direito, o perseguidor avisa que o cheiro azedo do sangue já infestava seu nariz blindado, mas a direção estava embaralhada. O mestre das sombras decide ser prático e sugere uma blitz direto nas margens do lago suspeito, pedindo a bússola nasal do gigante. Arela afina o rastreador orgânico e aponta a direção do lodo úmido, avisando, porém, que o ponto da água ainda estava bem lá no fim do mapa. Han sente a lentidão e avisa que ia explorar como a vanguarda, disparando o passo rapidamente pelas vielas sombrias e apertadas da floresta. Com uma habilidade invejável que ignora as leis normais da física, ele entra na própria rede de trevas para navegar oculto de olhos curiosos. O ninja pousa silencioso na zona do lago e a lógica do seu cérebro de detetive foca na biologia molhada que sustenta as sereias assassinas. Ele chega à área com a arma em mãos aguardando molhar a bota, mas recebe o balde de areia em vez do balde de água gelada. O cenário hídrico ideal não passava de uma enorme cratera árida e aterrorizante, provando que as sereias teriam que ser de barro para existir ali. Do outro lado da corda bamba, a maga espirrava e dava chilique pelas bolhas dos pés depois de trilharem léguas sem achar nada. A garota esbraveja sua fúria, mas o guia genial não se abala com a histeria e manda o recado tático com a maior tranquilidade. Ele alerta a parceira emburrada que os caçadores terrestres sempre ignoram o ponto cego mais clássico e perigoso da selva vertical. Ele dá o aulão botânico revelando que o teto negro bloqueador de sol não era mágica da pesada, mas a copa brutal das árvores mutantes. Galhos com espessuras bizarras se entrelaçavam no alto do céu, criando um telhado que afogava aquela selva inteira na escuridão pesada. Como a cereja do bolo para sustentar sua tese irrefutável, ele aponta para uma sequência ignorante de garras dilacerando a madeira centenária. A marca de agressão grotesca casava certinho com as habilidades de escalada mortal da ficha técnica nojenta do tão falado basilisco. Sem muita opção, mas borrada de medo de virar janta voadora, Reina puxa o acelerador do cajado vassoura e levita rumo ao telhado sombrio. O prota grita da segurança do térreo, alertando a amiga que recuar do covil e pousar de volta não seria vergonha pra ninguém. Bancando a durona, ela manda o aviso aéreo de que estava com um pulso firme e logo os olhos cruzam com um buraco tenebroso na folhagem. Ela se pendura para fazer a vistoria na toca macabra da aberração e sua intuição tenta passar a perna na realidade do ambiente. Num delírio ansioso pré-ação, ela visualiza a cabeça feia da criatura jantando ela na chegada, imaginando que despencaria no abismo de terror. Porém, não passava da sua própria ansiedade tentando convencê-la a correr antes mesmo de estampar a bota no quintal voador da fera maldita. Tremendo, suando frio e pedindo ajuda pros anjos, ela lança a clássica contagem regressiva e entra no desconhecido para bater de frente. A atmosfera engole a feiticeira de forma bizarra, deixando-a perplexa ao constatar que a realidade daquele covil passava longe da imaginação. A cegueira ali era tão pura e sufocante que até as sombras pareciam feitas de matéria, criando a ilusão mental de um teletransporte para fora da selva. Sendo uma típica aluna submetida aos toques de recolher rígidos do colégio de elite, a exposição crua ao escuro máximo virava uma fobia torturante. O terror gela a espinha e trava suas pernas, mas a bênção prateada da lua consegue espremer alguns feixes pelos galhos mais elevados no teto. Ela conclui inteligentemente que carregar um holofote mágico potente atrairia garras para cima dela, decidindo usar magia econômica para o bicho não localizá-la. Pisando em ovos por um campo minado imaginário e apostando as fichas que a casa estaria vazia, a bica de suor toma conta do rosto. No meio do silêncio assombroso do covil aéreo, ela ouve pela primeira vez as batidas frenéticas do próprio coração implorando para sair do peito. A pressão na cabeça amplifica todos os barulhos naturais, fazendo com que cada micro passo que ela desse soasse como marteladas ensurdecedoras. A neurose com a cautela a forçou a focar inteiramente na tarefa mecânica e silenciosa de se mover no gelo da corda bamba mortal. Porém, concentrando-se demais na ponta dos pés, ela cometeu o clássico vacilo e afrouxou o sentido mais importante da biologia, não usando bem seu olfato aguçado que entregaria tudo. A tranquilidade forçada da maga nas alturas foi pro ralo assim que o vento soprou. O nariz escorrendo captou uma essência podre muito familiar e repugnante no ar gelado. O fedor metálico de carne estragada alertou os sentidos de sobrevivência dela. Com um nível de perigo indo ao máximo, ela se amaldiçoou por ter sido traída pela gripe logo ali e concluiu que o melhor plano
plano de ação era recuar a qualquer custo. O pânico travou as articulações da feiticeira, que até tentou dar um passo trêmulo para trás, mas percebeu que um bloqueio físico trancou seu calcanhar. Uma angústia sufocante tomou conta da sua mente e ela arriscou um sussurro histérico querendo descobrir o que diabos estava colado no seu pé naquele escuro absoluto. Com a coragem esvaindo, ela ignorou os próprios conselhos sobre atrair a fera e acendeu um pequeno brilho mágico para afastar a escuridão. A luz frouxa confirmou o pior dos seus medos e materializou o terror que a intuição de detetive já havia soprado lá no começo. O peso que paralisou a fuga dela era o crânio de uma vítima sem vida misturada com os galhos. Um instinto primitivo gritava para ela soltar o berro e quebrar o silêncio, mas o treinamento falou mais alto, e a maga conteve a vontade engolindo a própria respiração. A bateria do coração batia com a violência de marteladas desesperadas nas paredes do peito da garota. Mentalmente ela rezava para o silêncio retornar, enquanto a pressão quase esmagava sua cabeça e ela precisou se agachar abraçando as pernas para não desabar e perder a consciência. O tempo pareceu parar naquele momento infernal de pura agonia silenciosa até que a mente se recusou a surtar. Acalmada à força pelas circunstâncias e após limpar o choro engasgado na garganta, ela formulou um novo roteiro tático para não morrer ali. Mas um ruído rústico, o pesadelo anunciado, interrompeu a calma recém-achada antes mesmo do primeiro passo acontecer. Um par gigantesco de globos oculares se acendeu como duas lanternas amarelas no escuro e a maga sabia que estava sob a mira do mal em carne e osso, mas não sabia o que era aquilo. Sem que o seu cérebro processasse o comando de correr, seu corpo foi trancado numa estátua de gelo misteriosa. A confusão bateu na maga e ela ficou sem saber se era paralisia pelo próprio medo ou se o primeiro ataque místico havia atingido as cordas do seu sistema. O racionalismo mágico exigia conjurar o escudo antes e fugir depois, mas o espaço apertado no telhado e o desconhecido jogavam as estatísticas para baixo. Suando até as solas da bota e em modo desespero, ela apostou as fichas num reflexo violento, mas a janela de ataque inimiga já havia engolido ela. Enquanto isso, lá embaixo das árvores, Cariel estava preocupado, pois já faziam 10 minutos que a maga não dava notícias. Ele mediu o perigo, processou a demora e ditou para si mesmo que as coisas fugiram de controle. Convicto da urgência, Cariel bateu o martelo para abandonar a tocaia inútil e bater em retirada para procurar ajuda tática na divisão da direita. Foi nesse exato segundo que a calmaria macabra da floresta sofreu a pior pancada sonora imaginável e uma anomalia chocou o grupo todo. Um rombo monumental rasgou a tapeçaria das folhas no alto, acompanhado do estampido violento de uma explosão mágica que os veteranos escutaram lá do outro lado. O guia joga o pescoço para cima, já entendendo que a desgraça rolou solta, e enxerga com pânico a amiga despencando dezenas de metros, arremessada pela onda de choque. Com um choque dominando o que via, Eri baniu todas as perguntas teóricas sobre o acidente e botou as pernas numa velocidade inumana correndo para a rota da queda. O arranque da corrida desesperada serviu para evitar que a feiticeira esmagasse seus ossos na raiz colossal do chão. O alívio de amparar a garota despencou no abismo e ele calou as perguntas para os céus assim que analisou que o corpo macio da garota estava banhado em sangue espesso, e a prioridade número 1 se tornou tapar os vazamentos vermelhos, curando tudo ali e agora. A jovem tentou engatar um choro de alarme balbuciando as explicações de como perdeu o controle, mas o cuidador mandou acalmar a euforia e não gastar o restinho do balão de oxigênio. A cena pula para a base segura algumas horas do futuro, onde Reina descansava amparada por lençóis limpos e os heróis formaram uma roda para ouvir as explicações do inferno aéreo. A feiticeira narrou que os globos mágicos foram ativados quando os olhos se cruzaram e que uma barreira de emergência não aguentou e o cérebro dela reiniciou no escuro. A continuação do depoimento narrou um despertar apavorante sendo balançada num pacote na viagem e no reflexo natural meteu a explosão de contenção sem dó no galho para criar a porta de saída. Intrigada e tentando ligar o perfil de abate à vítima ilesa, Arella levanta a clássica sobrancelha e dispara a dúvida óbvia sobre o predador ter bancado o bonzinho ignorando um lanchinho pronto. O nerd do guia abriu a sua famosa enciclopédia oral das masmorras e soltou que era tudo obra de biologia e programação do bicho. Ele afirmou categoricamente que os basiliscos ativam as travadas mentais nos oponentes justamente para despachar as carcaças ilesas direto para a geladeira do covil particular e mastigar depois. Arella, entendendo toda a situação, diz que nesse caso eles precisam partir logo atrás do menino desaparecido, e o prota, com uma expressão triste, concorda que sim. Quando eles estavam saindo, a maga olha para ele e apenas pede para que ele tenha cuidado. A verdadeira função de um guia especializado é impedir que os grandes problemas aconteçam antes mesmo de surgirem na expedição. O nosso protagonista começa a explicar detalhadamente como funcionam os perigos
perigosos basiliscos. Dependendo das lendas locais ou dos ambientes em que vivem, as habilidades dessas feras costumam variar bastante. Os espécimes dessa região em específico não possuem a capacidade de petrificar seus alvos, contudo eles são capazes de provocar ilusões avassaladoras. Desde que todos evitem o contato visual direto, a situação permanecerá sob controle absoluto. Além disso, é necessário tomar um cuidado redobrado com a cauda da criatura, que geralmente traz a cabeça de uma cobra viva em sua extremidade. Dizem por aí que os guias possuem uma visão completamente diferente daquela dos aventureiros comuns quando o assunto é encarar monstros perigosos. Essa perspectiva refinada permite que eles reduzam drasticamente qualquer tipo de incerteza no campo de batalha. Além do mais, esses profissionais dominam perfeitamente as técnicas de caça, a ecologia dos labirintos complexos e contam até com vastos conhecimentos científicos, muito embora sejam considerados lutadores fisicamente fracos. Sem perder tempo, o grupo avança em direção ao buraco e os 3 aventureiros pisam juntos naquele território hostil. Rapidamente, Arella consegue captar o fedor desagradável das criaturas no ar, identificando um cheiro misturado de galinha com cobra que indica a presença de pelo menos 2 monstros. Do mesmo modo que os aventureiros são divididos por patamares de poder, os monstros também possuem sua própria hierarquia de ranks. Essa classificação geralmente varia desde os espécimes mais inferiores até os patamares drasticamente superiores. De repente, Cariel solta um alerta para o grupo, avisando que os inimigos já estão se aproximando rapidamente. Quando o nosso protagonista finalmente se dá conta da ameaça, percebe que as feras já estão perto demais para uma reação normal. O corpo do jovem simplesmente trava por completo sem responder aos seus comandos, trazendo a mesma sensação de paralisia que sentiu ao encarar aquele monstro no passado de sua vila natal. A besta faminta tenta avançar com tudo para pegá-lo de jeito, mas Arella surge no último milissegundo com um movimento espetacular. Ele corta o monstro de forma brutal, arrancando fora a parte inferior do seu bico e fatiando a criatura até o fim de sua estrutura. Em seguida, ele olha para trás e pergunta se o jovem está bem, garantindo com firmeza que deixem a parte pesada do combate para os mais experientes. No meio do caos, Han solta o aviso de que ainda existem outras feras se aproximando pelo perímetro. A equipe toma a decisão imediata de deixar a criança sob a responsabilidade do guia para que ele a resgate em segurança. Sem perder nenhum segundo, o garoto parte em disparada, ciente de que permanecer ali no meio da pancadaria só serviria para atrapalhar os combatentes de elite. Primeiro, sua meta é absolver toda a situação do ambiente e localizar o paradeiro exato do garotinho. De repente, um basilisco enfurecido corre na direção de Han e o atinge em cheio com um impacto brutal, arremessando o guerreiro contra a parede de pedra. O herói garante que está tranquilo e reforça para si mesmo a regra de ouro de não estabelecer contato visual direto. Ele se recompõe num piscar de olhos, prepara um soco carregado de pura energia e acerta um golpe certeiro bem no olho da besta. Movido por um ódio profundo, ele não para por aí e continua desferindo uma sequência devastadora sem piedade. No momento em que a criatura finalmente para de emitir qualquer ruído, o caçador percebe que conseguiu desconectar um monstro do servidor com sucesso. Contudo, ele nota um detalhe crucial no processo. Aquele bicho estranho sequer possuía uma cauda, o que significa que não se tratava de um basilisco de verdade. Pressentindo um perigo eminente atrás de si, ele se vira rapidamente e dá de cara com a verdadeira fera se aproximando. Ele desfere 2 golpes brutais arrancando pedaços da besta, só que essas partes se regeneram em uma velocidade surreal. Aquela capacidade de regeneração instantânea é algo totalmente bizarro e fora do normal. Observando toda a cena de longe, Cariel grita perguntando o que diabos está acontecendo, já que os basiliscos comuns nunca tiveram poder de cura e ele não sabe se tudo não passa de uma ilusão mental. O garoto grita com todas as forças para que o herói mire diretamente no coração da criatura. O guerreiro então utiliza suas armas afiadas para perfurar as asas do monstro e puxa uma espécie de faixas resistentes que derrubam a galinha gigante no chão. Vindo com tudo à distância, Arella salta pelo ar de forma imponente, segura sua espada sagrada com as 2 mãos, mira com precisão milimétrica no coração e crava a lâmina bem no centro do peito da besta. O basilisco ainda tenta esboçar uma reação desesperada, mas é devidamente mandado de arrasta naquele exato momento. O combatente até acha que o resultado do golpe foi excelente, contudo uma dúvida incômoda permanece rondando sua mente. Antes que possa refletir melhor, algo surreal o interrompe de súbito. Uma transformação bizarra e grotesca começa a se manifestar no corpo do monstro derrotado. Enquanto o fenômeno assustador acontece bem diante de seus olhos, os 2 heróis ficam completamente paralisados sem conseguir esboçar nenhuma ação. O nosso protagonista entra em choque total, duvidando da própria visão, enquanto a carcaça da criatura assume contornos humanoides e se levanta imponente na frente de todos. Aquele basilisco acaba de se transformar em uma sereia aterrorizante. Arella escuta um som misterioso ecoando pelo ar e pensa que ainda tem forças para se mover, sabendo que precisa cair fora daquele
daquele lugar o mais rápido possível. Porém, antes que consiga dar um passo, o controle mental devastador da criatura o captura completamente, fazendo com que uma cabeça de galinha monstruosa surja do nada em sua frente. Cariel entra em desespero perguntando como algo assim é possível, indignado pelo fato de uma sereia jamais poder existir naquele tipo de ambiente. O canto hipnótico da besta fica cada vez mais forte e sufocante, forçando o garoto a lutar contra o transe enquanto sua visão começa a ficar inteiramente embaçada. Para não perder o foco e resistir ao controle, o protagonista dá um tapa violento no próprio rosto, repetindo para si mesmo que não pode mandar para a terra dos pés juntos naquele lugar. O golpe que Cariel aplicou na própria cabeça foi tão brutal que acabou estourando o seu próprio tímpano, deixando suas mãos cobertas de sangue avermelhado. Mesmo com um fluido escorrendo pelo pescoço, o garoto ignora totalmente a dor sufocante, prometendo a si mesmo que resolverá esse dano físico em outro momento. Enquanto isso, Arella caminha em transe absoluto na direção da monstrenga, totalmente indefeso diante da ameaça. A sereia abre sua enorme bocarra com o herói praticamente empregue nas suas mãos. No milissegundo exato em que a aberração daria uma mordida fatal, o protagonista surge em alta velocidade, consegue resgatar o companheiro a tempo, pergunta se ele está consciente e faz com que o guerreiro acorde e se levante rapidamente do chão. Todos concordam que precisam sair em disparada daquele local imediatamente. Cariel olha ao redor preocupado e pergunta onde diabos está o Han, descobrindo que o parceiro também acabou caindo na hipnose profunda da sereia. Sem perder tempo, Arella se estica e puxa o herói das sombras com toda a força para longe do alcance do monstro. Assim que recupera a consciência, Han agradece profundamente por terem salvado sua vida e questiona preocupado se está tudo bem com o ouvido sangrento de Cariel. O jovem tranquiliza o companheiro dizendo que seu ferimento já foi devidamente curado pela magia de Arella. De todo modo, o grupo entende que é crucial investigar a origem daquela aberração misteriosa, já que essa regeneração absurda não é nada comum em monstros desse tipo. O herói das sombras pondera que é praticamente impossível lidar ao mesmo tempo com o canto hipnótico de uma sereia e as ilusões mentais de um basilisco. Arella reforça que a única solução definitiva é mandar a fera para a terra dos pés juntos, cravando um ataque direto no seu coração. Contudo, ele confessa que não tem a menor ideia de onde o órgão vital fica localizado nessa anatomia bizarra. O protagonista então começa a analisar a situação criticamente. Ele lembra que um basilisco tradicional é a fusão de galinha com cobra, mas com o corpo principal sendo o da ave, enquanto a cobra sequer possui um coração próprio. Agora, diante da fusão surreal entre uma sereia e um basilisco, o jovem se pergunta qual seria o corpo estrutural dominante daquela bizarrice. Algo assim sequer deveria existir num mundo real de tão absurdo que é. O dessa bizarrice lembra bastante aquele incidente bizarro envolvendo o Golem no passado. Contudo, o garoto sabe que precisa existir algum método lógico para resolver esse mistério anatômico. Ele força o próprio cérebro ao limite, dizendo a si mesmo para pensar mais fundo e focar em algum detalhe básico que possa ter passado despercebido. Enquanto o jovem quebra a cabeça tentando decifrar o mistério, os dois heróis depositam total confiança em sua inteligência e deixam a descoberta do coração nas mãos do guia. Eles começam a analisar o mapa tático da área para bolar um plano de ação rápido. O grande problema é que para alcançar a sereia, existem dezenas de basiliscos bloqueando o caminho, e nenhum guerreiro conseguiria suportar tantos ataques mentais consecutivos durante a investida. Para distribuir as tarefas corretamente, Han pergunta qual é a verdadeira habilidade da espada de Arella. O herói explica que sua lâmina consegue armazenar energia sagrada e liberá-la de uma só vez em um golpe devastador, garantindo que ainda possui bastante poder acumulado para a batalha. Diante disso, o herói das sombras se voluntaria para assumir a arriscada função de isca, sabendo que Arella terá apenas uma oportunidade única atacando pelas costas do alvo. Eles perguntam ao guia se ele descobriu onde fica o coração, e o garoto responde que explicará todos os detalhes durante a corrida, pois não há tempo a perder. Sem hesitar, os três guerreiros partem em disparada rumo ao objetivo. A escuridão da noite profunda se mostra o cenário perfeito para as habilidades de Han, que demonstram uma ferocidade tão brutal que nem sequer se parece com um herói tradicional. Os monstros sentirão a força implacável desse guerreiro na pele, provando que aqueles que carregam o título de herói conseguem ser tão impiedosos quanto as piores bestas existentes. Ele se lança contra as feras em alta velocidade. O herói perfura o primeiro basilisco sem piedade, mas outro monstro já surge na sequência tentando cravá-lo com o bico. Recebendo o ataque iminente, Han se antecipa com reflexos absurdos e perfura a cabeça do agressor antes de ser atingido. Conforme o monstro desmorona sem vida no chão, a figura aterrorizante da sereia toma conta de sua visão, tentando capturar a mente do herói através de uma ilusão avassaladora. Só que o guerreiro das sombras não fica estático. Ele salta com força total e, demonstrando um estilo de luta extremamente agressivo, consegue derrubar 3 basiliscos gigantescos de uma só vez. Sem desacelerar o ritmo, ele parte
parte para cima da sereia, consegue encurtar a distância e finalmente atinge o coração da besta, ou pelo menos era isso o que ele imaginava em sua mente. A crua realidade era completamente diferente daquela cena vitoriosa. O herói estava caído no chão frio, sendo esmagado e oprimido por vários basiliscos enquanto percebia que tudo não passava de uma ilusão mental. Ele se pergunta em choque desde qual momento havia sido pego pelo transe, e nesse instante a narrativa muda para a perspectiva de Arella. O herói corre com todas as suas forças buscando flanquear o exército inimigo pelas sombras. No momento em que alcança a posição ideal, ele é bloqueado pela parte de galinha do monstro, fazendo com que seu olhar cruze diretamente com o da sereia. Sem perder o foco, Arella carrega sua espada de energia sagrada ao máximo, recordando-se perfeitamente da explicação dada por Cariel sobre a localização do coração. Com um urro de guerra, Arella desencadeia um golpe devastador que explode completamente aquela região do corpo da aberração. No mesmo instante, a forte ilusão que mantinha Han paralisado se desfaz por completo, permitindo que o caçador reaja no milissegundo em que seria mandado para a Terra dos Pés juntos, fazendo o sangue do monstro jorrar de suas armas. Paralelamente, o nosso protagonista vasculha a área de armazenamento de comida atrás da garotinha sequestrada. Enfrentando um fedor insuportável no local, o jovem procura desesperadamente entre os corpos empilhados até que finalmente encontra o alvo com vida. Porém, quando se prepara para resgatá-la, um monstro surge bloqueando o caminho. Por um breve instante, o garoto trava de medo, mas logo recupera o autocontrole, lembrando que seu único foco é salvar a garotinha. Ela está posicionada a meros 10 passos de distância, contudo a cabeça de cobra da cauda do monstro lança um ataque mortal contra ele. O jovem percebe o avanço feroz da besta, consegue se esquivar com agilidade, corre desesperadamente em direção à criança e completa o resgate com sucesso, segurando-a firmemente em seus braços. Ele raciocina que é impossível despistar a fera na corrida em campo aberto, sabendo que precisa encontrar uma solução imediata. É nesse momento crítico que ele se lembra do local exato onde o primeiro monstro havia sido derrotado anteriormente. O garoto salta por cima do cadáver da fera abatida e olha rapidamente para trás, constatando que a criatura continua no seu encalço com total sede de sangue. Assim que o basilisco pisa com peso total sobre o corpo do monstro morto, a armadilha do solo cede e a besta afunda no abismo. Só que o impacto da queda faz o chão inteiro ao redor se esfacelar, puxando o próprio protagonista para o buraco junto. Quando a densa nuvem de poeira finalmente começa a se dissipar, percebemos que Cariel sobreviveu por um milagre, ficando pendurado no abismo segurado por um único galho frágil. Enfrentando uma dificuldade colossal e sentindo os músculos queimarem, o jovem concentra toda a sua energia restante para manter a garotinha em segurança. Ele faz uma força absurda, faltava apenas um pequeno esforço para subir, contudo o galho de suporte não aguenta o peso e se parte de uma vez. Ariel fecha os olhos e se prepara para ser mandado para a Terra dos Pés juntos na queda, mas subitamente sente alguém segurar seu braço no ar. Ao abrir os olhos, o garoto fica emocionado ao ver que Han, mesmo estando completamente machucado da batalha, conseguiu resgatá-lo a tempo e pergunta carinhosamente se o rapaz está bem. O perigoso caso da floresta é dado como totalmente resolvido, porém Cariel acaba ficando acamado devido aos seus ferimentos. Eina aparece no quarto e dá uma cutucada provocativa no rapaz, afirmando que se ele tivesse conjurado um feitiço de defesa não estaria todo arrebentado na cama. Do outro lado da porta, Han acompanhava a conversa em silêncio até ser surpreendido pela mãe da garotinha, que aparece para dar um abraço caloroso. A mulher revela que toda a vila preparou um banquete recheado de comidas e presentes em agradecimento. Não obtendo resposta, a mulher questiona o porquê do herói viver se escondendo na escuridão. Parado de um jeito cômico e meio travado, Han responde que se esconder nas sombras é apenas um velho hábito do qual não consegue se livrar. A senhora se despede garantindo que todos estarão esperando por ele e reforça o pedido para que leve seus amigos juntos. O herói das sombras começa a salivar de fome só de pensar nas guloseimas, ficando tão distraído que nem percebe Arella o chamando repetidamente. Ao se dar conta da presença do parceiro, Han pergunta ansioso sobre o resultado da autópsia do monstro e Arella confirma que o relatório chegou e exige uma conversa séria entre eles. Han demonstra bastante confusão ao ser levado para um local isolado e pergunta o motivo de terem caminhado até ali. Arella explica com gravidade que o foco principal agora é antecipar o que acontecerá daqui para frente no reino. Ele lembra que, antes desse trágico incidente, já havia lidado com casos estranhos de golems descontrolados atacando civis indefesos por conta da contaminação de seus núcleos. Agora a equipe presenciou essa fusão bizarra e antinatural entre monstros de espécies diferentes. Segundo as investigações preliminares da autópsia, o artefato responsável por fundir a sereia e o basilisco possui características idênticas ao objeto maligno que corrompeu os golems anteriormente. Fica claro que uma mesma organização criminosa está por trás de todos esses atentados orquestrados. Contudo, Arella ressalta que o assunto principal a ser debatido no momento é outro muito mais grave, a lendária conexão entre a espada sagrada e o Rei Demônio. A antiga
antiga lenda dita que quando nuvens negras cobrirem totalmente os céus, a encarnação do Rei Demônio finalmente se manifestará. Simultaneamente a esse evento, a espada sagrada é revelada ao mundo, mantendo um vínculo predestinado e inseparável entre ambos. Historicamente, essa profecia se repetia com precisão absoluta a cada 100 anos. Essa regra imutável vigorou perfeitamente até o momento em que o antigo herói mandou de arrasta 2 reis demônios seguidos. O primeiro confronto decisivo ocorreu há 30 anos, enquanto a segunda eliminação da ameaça aconteceu há cerca de 10 anos. Fica evidente que alguma anomalia grave alterou o fluxo natural do destino, embora Arella admita que naquela época não atuava como herói e por isso desconhece os detalhes minuciosos. Han questiona curioso se o lendário guerreiro Perseus estava muito ocupado para que essa aparição surgisse de maneira tão repentina sem avisos prévios. Arella responde que a questão não é o herói estar ocupado ou não, mas sim o fato de que as regras antigas que regiam o mundo perderam completamente o sentido de existir. Sendo assim, se a ameaça do Rei Demônio e o surgimento da espada sagrada acontecessem no dia seguinte, ninguém deveria ficar surpreso. Embora toda essa teoria ainda seja encarada como uma hipótese, Arella garante que a próxima missão para recuperar a arma sagrada será completamente diferente de tudo o que a história já presenciou. Nesse instante, a cena corta para o interior do Palácio Real, no reino de Envinarte, onde uma figura misteriosa observa a paisagem através da janela. Um servo se aproxima e avisa ao grande herói que toda a comitiva está preparada para partir em breve. É revelado ao público o lendário e antigo rosto do lendário herói da espada, Perseus. A narrativa retorna para Han, que caminha sozinho pensativo sobre todas as revelações perturbadoras envolvendo a espada sagrada, até cruzar com o jovem Cariel pelo caminho. O caçador pergunta se o rapaz já se recuperou dos ferimentos, e o garoto brinca dizendo que nem teve trabalho pesado na missão, então está suave. O herói concorda de primeira, mas ao perceber que o protagonista não deu nenhuma risada, logo esclarece em tom descontraído que era apenas uma piada rápida. Afirma com sinceridade que sem a inteligência do guia, eles jamais teriam saído vivos daquela enrascada. O Guerreiro das Sombras pergunta se eles podem trocar uma ideia em particular e sugere irem até aquele restaurante local para ficarem mais confortáveis. O protagonista aceita o convite sem hesitar e acompanha o companheiro. Já acomodados no estabelecimento, Han toma a iniciativa e revela que precisa tirar uma dúvida crucial que deixou sua mente bastante curiosa. Ele pergunta ao garoto como diabos ele conseguiu deduzir, em meio ao caos do combate, que o ponto fraco que devia ser atingido ficava localizado justamente na parte correspondente ao basilisco e não na sereia. O jovem explica com modéstia que, analisando friamente agora, a resposta parece bem mais simples do que no calor do momento. A metade correspondente à sereia é responsável por canalizar as habilidades mágicas, contudo aquela espécie jamais conseguiria respirar fora d'água sem a presença de um lago, provando que ela não poderia ser o corpo hospedeiro principal. Han fica extremamente impressionado com a sacada genial, admitindo que encarado por esse ângulo parece algo totalmente básico. Em seguida, Cariel aproveita a oportunidade para fazer uma pergunta de volta ao herói, querendo entender como ele lidou com aqueles bandidos no confronto passado. O garoto lembra que, naquele primeiro dia, o herói parecia tímido e vivo se escondendo nas sombras, mas em momentos posteriores agiu de forma completamente confiante e aberta. Ele confessa curiosidade em saber se existia um motivo específico por trás dessa mudança de postura, ponderando que por ser um assunto pessoal a resposta não é obrigatória. O herói das sombras responde que não há segredo algum e pergunta ao protagonista se ele se lembra do momento exato em que ambos se encontraram pela primeira vez. O jovem vasculha a memória e questiona se a ocasião foi justamente no dia em que eles mandaram de arrasta todos aqueles bandidos perigosos. O herói das sombras confirma a lembrança do garoto e comenta que o jovem deve ter ficado chocado com a rapidez impressionante com que toda aquela carnificina aconteceu em um piscar de olhos. Ele reflete com certa melancolia que grande parte da população admira e venera a figura dos heróis, mas pouquíssimos realmente sabem quem é a pessoa real por trás daquele capacete. Por fim, o guerreiro desabafa que, antes de se transformar na figura lendária que é respeitada hoje, cometeu atrocidades imperdoáveis e desconectou muitas pessoas do servidor sob o pretexto de estar salvando o mundo. Mandar de arrasta era sua rotina, até que passou a refletir sobre sua própria essência. Pensava que, se retirasse o capacete que escondia essa faceta, não passaria de uma máquina focada em desconectar do servidor. Por essa razão, desenvolveu um pavor enorme de tirá-lo, temendo as reações alheias.
Ele cresceu com medo dos olhares das pessoas, justamente daquelas que o admiravam tanto por ser considerado um verdadeiro herói. A única saída encontrada foi se esconder completamente nas sombras, pois sabia que sua real forma era o oposto do que todos esperavam. Ele jamais odiou a humanidade, na verdade é o inverso, e por isso prefere manter certa distância. Sentia-se incapaz de se aproximar com mãos tão sujas. Para dar uma quebrada naquele clima tenso, ele simplesmente começa a rir alto. Logo diz que acabou falando demais da conta sobre esse seu antigo dilema. Ele explica que esse é apenas um fantasma antigo que o acompanha há muito tempo e agradece por ter sido ouvido. Desse instante, Cariel reflete que só conseguia admirar o lado heróico de figuras assim. Entende que todos possuem uma face oculta, mas garante que sua admiração permanece intacta. O herói Han fica curioso com o comentário, fazendo com que o protagonista continue sua linha de raciocínio. Ele explica que há uma grande linha entre simplesmente mandar para a terra dos pés juntos e mandar de arrasta para salvar a vida de alguém. O garoto não nega a existência dessa parte sombria, mas garante que não há necessidade de viver constantemente agonizado por isso. Sugere que ele pense melhor, ressaltando que essa é apenas sua opinião pessoal. Contudo, quanto mais próximo da luz alguém caminha, maior se torna a sua própria sombra. Em outras palavras, mesmo enfrentando a escuridão dessas desconexões do servidor, ele ainda permanece bem perto da luz, já que busca salvar milhares de vidas. O grande X da questão é justamente a direção para onde ele está olhando. Se ele decidir olhar para trás, conseguirá enxergar com clareza. O prota questiona se ele acredita se realmente vai encontrar a luz criadora dessa sombra e pede para o herói das sombras não encarar tudo de forma unilateral. Para completar o raciocínio, lembra que ele foi o seu grande salvador na noite anterior. Han absorve cada palavra dita, agradecendo do fundo do coração, porém o público percebe que havia mais alguém escutando tudo na surdina. O herói questiona se já não está na hora de partir. Aquele sujeito misterioso que ouvia tudo escondido no beco sussurra para si mesmo que tudo aquilo não passa de uma tremenda idiotice sem tamanho. Assim que a conversa finalmente chega ao fim, Cariel retorna para junto de sua equipe. Ao saírem da aldeia, todos se despedem calorosamente de Han, fazendo o protagonista até derramar algumas lágrimas de emoção. Durante a caminhada, Han começa a se perguntar o que está acontecendo, sentindo que acabou esquecendo algo de extrema importância. Mesmo com essa dúvida no ar, o herói se convence e tenta afastar a sensação estranha. Ele reforça para si mesmo que não pode jamais esquecer o verdadeiro motivo de ter se tornado herói. Seu objetivo sempre foi ajudar as pessoas e, para isso, precisava agir mais como seus irmãos. É nesse exato momento que algo totalmente inesperado acontece. Aquele sujeito vestido todo de preto surge do nada e lança um ataque extremamente feroz. O herói reage rápido e consegue ferir o braço do oponente, mas percebe chocado que por pouco não teve seu pescoço arrancado fora. Ele se questiona se aquele agressor não faria parte daquele grupo misterioso. O inimigo apenas confirma se ele é de fato o herói Han, dizendo que se for ele mesmo será perfeito. Ele dispara com tudo, alcançando o herói e acertando um soco violento contra sua defesa armada. Han fica impressionado com aquela força bizarra e, percebendo a vinda de outro golpe mortal, consegue se desviar no último segundo e pula para longe. O inimigo ironiza dizendo que seu apelido de sombra faz total sentido, já que utiliza truques dignos desse nome. O herói rapidamente deduz que está lidando com um cavaleiro de sangue, alguém sobre quem só ouviu boatos e que tem a fama de caçar e quicar heróis por aí. O vilão pergunta se ele está pensando em fugir, notando que o herói parece meio perdido em seus pensamentos. Tentando achar uma abertura, Han começa a rodear o alvo para criar distância, e o rival ironicamente agradece por ele não ter saído correndo como um covarde. O herói decide partir para o ataque e avança rapidamente ao notar uma brecha, mas o inimigo contrai o corpo de forma bizarra enquanto algo como um núcleo começa a brilhar forte. Ele manifesta armas idênticas às de Han. Antes de alcançar o alvo, o herói trava o ataque tentando processar aquela cena bizarra. A armadura do vilão se transformou completamente e liberou uma energia assustadora. Será que ele usa alguma técnica de circulação explosiva de sangue? Diante disso, Han percebe que precisa aguardar outra brecha de longe, já que o contato direto é perigoso. O cavaleiro deduz que o herói ficou sem truques. Ele avisa para Han não nutrir esperanças de fuga, pois há outros prontos para assumir seu lugar. O herói pede para ele não se preocupar, pois descartou a ideia de viver escondido há poucas horas. Essa resposta deixa o cavaleiro extremamente satisfeito, afirmando que derrotá-lo será um troféu que realmente vale a pena. Enquanto isso, em outra vila, Cariel é questionado por um homem de capuz se ele realmente gosta tanto assim dos heróis. O protagonista responde que gosta bastante e que é difícil achar alguém que não nutra admiração por eles. O sujeito rebate dizendo que faz parte dessa minoria que odeia os heróis. Cariel pergunta o motivo e ele explica que se trata da realidade ser totalmente diferente daquilo que se imagina. Sem entender muito bem, o garoto escuta o homem pedir para ele olhar para o lado
momento onde várias crianças estão brincando alegremente juntas nas ruas. À primeira vista parece que todos estão se divertindo igualmente, mas a criança bonita e limpa fica no centro, enquanto a outra pobre e suja é jogada de lado. O encapuzado pergunta quem Cariel salvaria em uma situação de emergência onde só é possível escolher um deles. O rapaz reflete sobre o dilema e responde com firmeza que tentaria salvar as duas crianças. O sujeito racha de rir, dizendo que essa era exatamente a resposta clichê que esperava. Afirma que a maioria das pessoas iludidas por contos de fadas fala como se pudesse salvar o mundo inteiro. As histórias de heróis são sempre brilhantes, mostram eles salvando e sendo salvos, e é por isso que o povo gosta. Só que a realidade é crua. Aqueles que não são salvos acabam esquecidos pela história, e é por essa razão que os heróis parecem brilhar tanto. No final das contas, é impossível salvar todo mundo, então no momento da escolha a decisão já está tomada. Cariel questiona o que ele quer dizer com a frase "a decisão já foi feita". O encapuzado responde friamente que a vida real decide quem vive e quem vai mandar para a terra dos pés juntos. O protagonista argumenta que, embora os heróis não consigam salvar a todos, eles se esforçam até o limite, tornando suas histórias reais. O homem diz que não adianta tentar convencê-lo, revela que ouviu a conversa de Cariel com o herói e ficou curioso sobre qual escolha o jovem faria. Cariel fica confuso com aquela revelação, mas o encapuzado afirma que ações valem mais do que palavras e que dessa vez provará o ponto na prática. Repentinamente, um galho surge do nada, agarra o menino bem vestido e o puxa com violência, fazendo o protagonista gritar revoltado. Em um piscar de olhos, vários outros galhos são disparados, prendendo o próprio Cariel, que mal consegue esboçar qualquer reação. As pessoas na rua entram em pânico total. O vilão então desafia o garoto a escolher de vez quem ele vai salvar e quem deixará para trás, para finalmente conversarem sobre a dura realidade. Ariel o xinga chamando de filho de uma empreendedora de trabalhos noturnos, mas Reina surge no último segundo garantindo que vai salvar os dois. Um poderoso círculo mágico envolve o inimigo imediatamente. Reina comenta debochando que jamais imaginou que palavras tão ingênuas sairiam de sua boca, parecendo ter sido contagiada pela ingenuidade de um tolo. Em seguida, uma magia devastadora cai com tudo na cabeça do vilão. Quando a poeira baixa, nota-se que ele ficou bastante machucado. Cariel se aproxima rapidamente com sua lâmina em mãos e tenta desferir um ataque direto. O jovem se assusta ao perceber que o inimigo está se regenerando instantaneamente, sem o uso de poções ou poder divino, exatamente como aquele basilisco. Com a mão totalmente recuperada, o sujeito desfere um golpe certeiro na costela de Cariel. Logo atrás, Reina tenta preparar outro feitiço, mas o chão se despedaça e novos galhos avançam contra ela. Enquanto isso, a criança magra desacordada é capturada pelo encapuzado, que foge. Cariel grita desesperado que vai atrás dele, mas Reina manda ele se acalmar e esperar, pois aquele é um oponente muito acima do nível deles. Eles decidem ir atrás do herói em busca de ajuda. Ao chegarem lá, encontram uma catedral gigantesca. Uma freira estava orando enquanto Arela permanecia ajoelhada. Assim que a oração termina, um homem avisa que os cavalos já estão prontos para que eles partam imediatamente para a missão. O herói avisa que vai se juntar aos outros, mas eles são interrompidos por gritos da dupla, dizendo que algo urgente aconteceu e uma criança foi sequestrada. Arela pergunta sobre quem fez isso, e Reina explica que era um sujeito de capuz com um poder extremamente bizarro. O protagonista completa dizendo que eles fugiram em direção à floresta na borda da aldeia. O herói então questiona qual é o tamanho real daquela floresta. O homem responde que a floresta é vasta demais, mas com uma boa habilidade de rastreamento, a viagem de semanas seria reduzida para cerca de 2 dias. Contudo, ele lembra que o herói já está no meio de outra missão crucial e que existem fatos ocultos que não foram revelados a todos. O herói fica pensativo e reflexivo diante de tantas variáveis. Ele tenta encontrar uma saída para resolver tudo, mas acaba se sentindo perdido no dilema. Ele precisa tomar uma decisão difícil. Cariel pontua que o sequestrador tem ligação com os monstros e é forte demais, sendo que só Arela teria capacidade de vencê-lo. Porém, antes que continue, o herói o interrompe afirmando que já fez sua escolha e precisa que todos compreendam. Sem sabermos o que ele disse, a cena corta para o sujeito de capuz trancado em uma cabana em ruínas, selando a entrada com o seu poder sombrio. A criança assustada pede licença, dizendo que só estava passando e pergunta se ele poderia deixá-la viva. O vilão pede para ela não se preocupar, pois não a sequestrou para machucar. Pergunta sobre os pais dela, e a garota revela ser órfã. Ele questiona se ela se dá bem com os amigos, e ela desabafa que é provocada por não ter família e nem talentos como as outras crianças. Ele a abraça e diz que ambas são extremamente parecidas. Revela-se então que há uma mulher debaixo daquele capuz. A garotinha argumenta que são diferentes por não possuem nenhum tipo de poder, mas a mulher afirma que ela também pode ter essa força se desejar. Curiosa, a menina descobre que há apenas uma condição para isso. Ela
pensa que, com poderes, não será mais excluída e até receberá elogios no orfanato. Desesperada por aceitação, a garota aceita qualquer exigência para ter esse poder. Uma afeição bizarra, a mulher revela que a condição é se transformar em um monstro assim como ela. Afirma que ninguém salva pessoas miseráveis como elas, mas ao se tornar um monstro, a necessidade de salvação desaparece. A menina chora e diz que não quer poderes para isso, apenas para ser aceita pelos amigos e ser salva pelo herói se estiver em perigo. A mulher range os dentes e esbraveja que heróis não existem e ninguém virá. De repente, a entrada da cabana é arrombada com violência por invasores, deixando a mulher impressionada ao ver que eles realmente foram até ali. Enquanto isso, a história volta para a batalha brutal de Han contra o Cavaleiro de Sangue. O herói tenta atacar utilizando uma lâmina acoplada em seu punho e acerta a cabeça do vilão, mas o ataque é parado por uma mordida. Ele tenta golpear com a outra mão, mas tudo é bloqueado. Sofrer o contra-ataque o faz recuar imediatamente. Ele percebe indignado que a armadura refletiu o dano e se pergunta que tipo de habilidades bizarras são aquelas. Sem tempo para raciocinar, ele desvia por pouco de um soco. Contudo, o braço do vilão sofre uma mutação estranha. O herói nota a transformação na armadura, perde o equilíbrio e entra em desespero, enquanto o caçador vibra comemorando que finalmente o pegou. Lâminas afiadas saem do antebraço do vilão e cortam Han violentamente, perfurando seu capacete. Em seguida, ele recebe um pisão brutal na perna e o massacre continua. Com outro golpe na cabeça, o capacete do herói é arrancado fora. Mesmo caindo derrotado, Han se lembra do sentimento vago que teve antes da luta, pressentindo que no final de tudo uma escuridão sem fim o aguardava. Diante do sangue no chão, ele vê que estava certo, e não sabia quem eram os outros citados e nem os motivos daquilo, restando apenas rezar do fundo do coração para que a luz estivesse com sua família e amigos, e que essa mesma luz acompanhasse aquele garoto. Muito sangue acaba pintando todo o beco. De volta à cabana, a mulher de capuz nota a chegada do invasor, comentando irônica que infelizmente não é um herói que veio, mas sim um guia, trazendo uma espada sagrada nunca vista. Trata-se da espada do Senhor Arela. A cena então retorna ao momento na catedral, onde a decisão do herói foi a de não ir junto no resgate. Cariel não entende a escolha, dizendo que o oponente é forte demais e apenas um herói conseguiria vencê-lo. O herói escuta e concorda que só ele tem força para isso, mas explica que é exatamente por essa razão que não pode ir, pois seu dever sagrado é recuperar a espada sagrada primeiro. O protagonista entende os motivos dele, sabendo que essa busca é pelo bem maior e que a escolha foi feita em prol da maioria. Ariel reflete se aquele cara de capuz não estava certo sobre salvar apenas um dos lados, mas afasta o pensamento e diz que entende as motivações do herói, mas garante que vai salvar a criança de qualquer jeito. Ele avisa a reina que está partindo imediatamente para a floresta em busca da garotinha. O homem ao lado de Arela alerta que o inimigo sabe sobre a recuperação da espada sagrada e pede cuidado com as palavras. Quando o protagonista está saindo, o herói pede para ele esperar, vira-se e entrega a própria espada a Cariel. Arela pede para ele levar a arma sem se preocupar em devolver, pois achará outra facilmente, e cita uma profecia. Cariel escuta atentamente antes de ir ao encontro da encapuzada no presente. Cariel questiona o motivo por trás de todo aquele sequestro. A mulher rebate dizendo que não se trata de sequestro, mas sim de dar uma escolha para aquela criança frágil. Cariel a xinga chamando-a de monstro e critica a hipocrisia de tentar transformar a garota em algo abominável sob o pretexto de ajudar os fracos. A mulher questiona qual o problema em ser um monstro se isso salva os marginalizados da sociedade. Essa declaração deixa o protagonista ainda mais furioso. Ele rebate dizendo que, se ela realmente se importasse com a menina, jamais usaria esse método nojento de impor seus valores doentios em uma criança. A vilã afirma que cada pessoa possui suas próprias motivações, mas Cariel rebate dizendo que ela nem pessoa é mais, tornando-se um monstro em corpo e mente. Ele reconhece que foi um idiota por tentar conversar com ela. Decidido a encerrar o papo furado, ele avança para resgatar a menina, mas percebe que a tarefa é bem mais difícil do que imaginava. Enquanto a encapuzada menospreza a força de Cariel, a parede ao lado começa a rachar. Ela, que já sabia da presença de reforços, se vira rapidamente e bloqueia um ataque surpresa vindo por trás. Porém, o garoto não fica parado, tenta desferir um soco que é desviado e acaba sofrendo um duro contra-ataque. Ainda com um foco lá no alto, ele puxa a lâmina usando as duas mãos, enquanto a mulher tenta recuar. Só que a reina já chega no pique com suas magias do pente, disparando
lançando 3 orbes na direção da inimiga. Acontece que a vilã já esperava por isso, fazendo brotar várias raízes do chão para criar uma armadura sinistra e bloquear tudo. Ela faz questão de provar que ser um monstro não é nada mal, enquanto a nossa dupla toma posição de combate. O Cariel manda o papo e avisa que aquilo é um humano fundido com um monstro do tipo planta, orientando a parceira a focar em feitiços de combustão por enquanto. Ela capta a mensagem na hora e os dois se preparam para o impacto. A mulher afasta a criança que estava ali e começa a mover as mãos, invocando uma criatura gigantesca parecida com um Leviatã, que parte para cima do guerreiro no mesmo instante. Percebendo a movimentação, o garoto se esquiva no último segundo, mas uma tempestade de espinhos começa a brotar de todos os lados. Ele sai cortando tudo na velocidade da luz, enquanto a garota se defende do jeito que dá e lança um feitiço de fogo a queima-roupa. Só que tem algo muito estranho no ar, já que aquele tipo de ataque de combustão não tá surtindo o efeito esperado, embora a besta acabe dando um leve passo para trás. O Cariel percebe na hora que a infeliz é claramente mais forte do que eles, mas parece estar pegando leve por algum motivo. Será que ela tá guardando algum truque na manga? Ele sabe que não pode baixar a guarda nem por um segundo, afinal está lidando com uma criatura que simplesmente abriu mão da própria humanidade. Do outro lado, a mulher fica impressionada com a determinação dos dois, vendo que eles realmente não entregam os pontos fácil. Enquanto isso, a jovem maga sente que precisa mandar um feitiço ainda mais pesado. Nesse exato momento, o nosso protagonista pergunta a que horas o suporte da catedral vai dar as caras, mas ela admite que não faz a menor ideia, especulando que algum monstro possa ter armado algo para atrasar o reforço. E a intuição dela estava certinha. Vemos os soldados do apoio perdidos, se perguntando se a floresta sempre foi assim, enquanto encaram paredes gigantescas erguidas pelo poder da vilã. De volta à pancadaria, a maga dispara uma espécie de flecha flamejante bem no peito daquele Leviatã. Mesmo sendo um golpe devastador, parece não fazer nem cócegas, apenas alterando levemente a forma da criatura. A dupla fica completamente estática e chocada diante de tamanha apelação. A garota entra em choque ao ver que o ataque falhou, mas o jovem percebe flores de camélia desabrochando pelo corpo do monstro. Ele lembra que esse tipo de árvore é extremamente resistente ao fogo, usada até para combater incêndios, além de ter uma regeneração absurda. Ficou claro que eles precisam bolar uma estratégia totalmente diferente para virar o jogo. Sem perder tempo, o guerreiro chama a companheira e explica que a combustão tradicional não vai funcionar de jeito nenhum. Ele pede para ela juntar forças e conjurar a magia de fogo mais poderosa do seu repertório, mesmo que demore. A garota avisa que esse tipo de feitiço exige um tempo alto de conjuração, mas ele manda ela não esquentar a cabeça, garantindo que vai segurar o rojão e ganhar o tempo necessário. A vilã debocha da situação, dizendo que eles são incríveis por tentarem tanto, mas avisa que já perdeu a paciência e que eles deviam se desconectar do servidor logo de uma vez. Num piscar de olhos, vários galhos pontiagudos surgem do solo avançando na direção do protagonista. Ele consegue fatiar a maioria, mas um deles arranca um pedaço da sua pele. A dor é surreal, mas ele engole o choro para manter a defesa firme. A mulher saca a estratégia na hora e decide mudar o alvo, mirando com tudo na garota que está concentrando o feitiço. Um ataque massivo vai engolindo o caminho até a maga, mas o rapaz surge no desespero, pateando cada ramo e se colocando na frente para proteger a amiga. O teto começa a rachar com impacto e um galho gigante surge do alto, afundando o jovem com violência contra o chão. Ele tenta pedir só mais um segundo, mas a pressão aumenta e ele começa a tossir sangue. A vilã debocha do estado dele, comentando que o garoto só apanhou desde que se conheceram e que aquilo não era nada perto do couro que ele ainda ia levar. Só que de repente, algo totalmente fora do script chama a atenção da vilã. Uma luz extremamente brilhante começa a atravessar a estrutura de madeira. Um rombo gigantesco é aberto e a monstra percebe o perigo iminente, tentando erguer um escudo às pressas, mas já era tarde demais. A maga solta o grito da vitória e dispara uma bola de fogo colossal com tudo o que tinha. A vilã nem consegue reagir ao impacto devastador e é engolida pelo ataque, caindo numa escuridão profunda onde se vê sentada numa cadeira, perguntando a si mesma onde está. Naturalmente, sua mente começa a viajar pelas memórias do passado. Ela se recorda de quando ia àquele mesmo lugar com a família para assistir às apresentações da sua irmã mais nova. Mesmo no escuro da plateia, era fácil encontrá-la, pois se escutasse com atenção, dava para ouvir aquela voz angelical e cativante que encantava a todos. A caçula sempre recebia uma chuva de elogios que pareciam nem combinar com sua simplicidade. Vemos a menina aplaudindo a irmã orgulhosa. A família era formada pelos pais e pelas duas gêmeas, uma vida simples e humilde. No começo eles achavam que seriam pobres para sempre, mas assim que a caçula começou a brilhar nos palcos, a realidade deles mudou da água para o vinho. Eles deixaram a favela e se mudaram para a cidade grande, mas isso acabou destruindo a rotina tranquila da irmã mais velha. Da escola, a garota era constantemente comparada a prodígio da família. Mesmo assim, ela não entendia o quanto a irmã era gigante, pois em suas memórias ela era apenas uma garotinha normal que suava as mãos e se concentrava com paixão ao ouvir histórias de heróis, mostrando um lado super inocente. Até
até que um dia, ao ver uma luz acesa tarde da noite, ouviu a mãe conversar com a caçula sobre uma oportunidade única. Um dos nobres mais influentes do reino tinha preparado um palco exclusivo para ela, e se tudo desse certo, a família inteira poderia subir para a nobreza. A mãe pediu um abraço carinhoso, dizendo que a menina era tudo o que ela tinha. Ouvindo aquilo do corredor, a irmã mais velha sentiu o peso da realidade. A caçula recebia todo o reconhecimento do mundo, enquanto ela era vista apenas como uma garota desleixada e sem utilidade. Ela tentava negar a sombra da irmã, porque no fundo sentia que, se a caçula brilhasse demais, ela se tornaria totalmente descartável naquela casa. Depois daquela conversa, a distância entre as duas só aumentou. Dias depois, ao procurar por roupas, a jovem encontrou um vestido lindo e inédito. Curiosa, pensou que poderia ser uma surpresa de aniversário adiantada e decidiu experimentar por um segundinho. Encantada com o vestido, ela nem teve tempo de admirar direito antes de ser surpreendida pela mãe, que chegou aos gritos. A mulher surtou ao ver a filha vestindo aquilo, avisando que a roupa era da irmã e que já tinha problemas demais na cabeça para lidar com aquele tipo de tolice. A garota tentou se explicar, mas foi calada aos berros, pedindo desculpas dezenas de vezes, assustada com tanta raiva. Foi a primeira vez que viu a mãe agir com tanta agressividade. Sentindo-se culpada, foi procurar a irmã para pedir perdão. A caçula respondeu com tranquilidade, dizendo que estava tudo bem e que tinha roupas de sobra, justificando que a mãe só devia estar estressada naqueles dias. A garota pediu desculpas de novo e convidou a irmã para assistir a uma peça sobre um herói que salvava a princesa. Só que a irmã recusou friamente, dizendo que precisava treinar e debochando que ainda existia gente que perdia tempo assistindo aquilo. Aquelas palavras entraram como espinhos nos seus ouvidos, fazendo a jovem perceber que todos ao seu redor estavam mudando, menos ela. Foi ali que ela decidiu que não iria mais se apegar a contos de fadas e heróis que só existem no papel, mas nem tudo estava perdido, pois alguém se aproximou perguntando se estava tudo bem. O olhar da garota brilhou ao ver seu verdadeiro herói. Seu pai tinha chegado. Ele adorava mimar as duas filhas e a abraçou na hora. O homem perguntou se tinha acontecido algo com sua filhona mais velha, lamentando estar tão ocupado ultimamente, e prometeu contar uma de suas histórias favoritas para consolá-la. A partir dali, os detalhes se tornam nebulosos. Relatos dizem que monstros terríveis invadiram as cidades, espalhando chamas e destruição por toda parte. A garota se viu presa sob os escombros de sua casa, com as pernas totalmente dormente e o ar tomado pela fumaça. Desesperada, ela começou a tossir sem parar e a gritar pelo pai com todas as suas forças, até avistar o vulto do homem se aproximando. Seus olhos se cruzaram e ela pensou que finalmente seria salva, mas o pai hesitou. Em choque, o homem perguntou se aquela era a sua segunda filha. A menina não entendeu o motivo da dúvida, e antes que pudesse responder, outros gritos ecoaram do lado de fora. Diante da situação cruel, o pai começou a chorar e, ignorando os suplícios da garota, deu as costas e correu na outra direção para salvar a prodígio. A menina parou de chamar, esmagada por uma verdade dura demais para uma criança suportar. Enquanto o teto desabava e as chamas consumiam tudo, ela implorava por socorro em prantos, sem entender por que o pai tinha priorizado a outra irmã. Ela preferiu não saber a resposta cruel e foi abandonada para ser mandada de arrasta sozinha, naquele inferno de escombros. De volta ao presente, o Cariel tenta enxergar através da fumaça densa, mas só consegue ver a metade inferior do corpo da vilã, que ainda está pegando fogo. Ele acredita por um segundo que a luta acabou, mas percebe que há algo terrivelmente errado acontecendo. Paralelamente, uma última lembrança do passado surge, mostrando a menina emergindo dos destroços da casa incendiada, ainda murmurando por ajuda. Foi nesse momento que um sujeito misterioso se aproximou e notou que o corpo dela tinha sobrevivido às chamas. Impressionado com a vontade de viver da garota, ele a resgatou, dizendo que seria um desperdício deixá-la ali e que ela iria acompanhá-lo a partir daquele dia. No presente, o nosso guerreiro acorda a reina, que desmaiou após gastar toda a sua mana no feitiço supremo. Ele precisa levar a parceira e a criança para a catedral o mais rápido possível, mas se espanta ao ver que a vilã ainda está emitindo sons. O corpo dela está se regenerando no mesmo ritmo em que queima, criando um ciclo infinito onde as chamas nunca se apagam. Ela suplica por salvação entre gemidos de dor, revivendo o mesmo trauma do passado enquanto o rapaz se afasta surpreso. Nesse instante, os reforços da catedral finalmente chegam ao local e questionam se o garoto está ferido. Ao verem o inimigo envolto em fogo regenerativo, os soldados entram em formação de batalha, alertando para o perigo daquelas chamas intensas. O protagonista avisa que ainda há uma criança presa no meio do incêndio e vemos a garotinha tossindo muito enquanto a estrutura ameaça ruir. O corpo da monstra continua se movendo descontroladamente, atacando qualquer um que se aproxime. Os soldados tentam disparar feitiços contra ela, mas percebem que os ataques não fazem efeito algum diante daquela regeneração bizarra. Com o teto prestes a desabar por completo, o comandante ordena a retirada imediata de todos, afirmando que tentar salvar a criança naquele momento seria um suicídio coletivo. Enquanto os soldados discutem sobre abandonar a garota ou recuar,
lá, o Cariel absorve toda aquela cena e lembra da promessa que fez a si mesmo de não dar mais desculpas. Do meio do fogo eterno, a vilã observa o caos e percebe que a criança está em apuros por sua culpa. Ela sente o desejo de salvá-la, mas sabe que seu corpo monstruoso só pioraria as coisas, lamentando que não exista nenhum herói para resolver a situação. Tomada pela culpa e pelas memórias do abandono de seus pais, ela cai em lágrimas de fogo, pedindo desculpas a todos pelo estrago que causou. Mas algo inacreditável acontece. O Cariel cruza a barreira de chamas sem hesitar. Mesmo com os pés queimando e sentindo uma dor insuportável, o garoto avança contra o fogo, se joga na frente dos destroços e protege a garotinha do desabamento do teto. A vilã fica em choque ao ver que o jovem realmente se arriscou para salvar alguém, exatamente como os heróis dos contos de fadas. Tomada por uma onda de esperança, ela se lança na direção dele. O guerreiro percebe a aproximação, pega sua espada e se prepara, mas nota que o semblante da mulher mudou completamente. Ela está sorrindo em meio ao sofrimento. Em sua mente, a vilã se enxerga novamente como uma garotinha assustada e vê o rapaz estendendo a mão para ela, perguntando se ela não precisava de ajuda. Aos prantos, a garota desabafa dizendo que é um inútil, que não é bonita e que só causa problemas para os outros, questionando por que alguém salvaria uma pessoa assim. Mas o rapaz, com um grande sorriso no rosto, responde que o único motivo necessário para estender a mão é saber que alguém precisa de ajuda. Aquelas palavras aquecem o coração da jovem, que finalmente entende que os heróis de verdade não existem apenas nas histórias. Na realidade, a mulher segura a mão de Cariel enquanto seu corpo começa a se desfazer em cinzas. Com a respiração fraca, ela agradece do fundo do coração por ter sido salva e, com um sorriso sincero no rosto, se desconecta do servidor completamente, sabendo que encontrou o seu verdadeiro herói, terminando assim a primeira parte dessa história. Se gostaram, deixem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que puder. Muito obrigado aos membros que me ajudam financeiramente a conseguir continuar produzindo esses vídeos. Se você puder, vire membro também. Além de receber os vídeos antecipados, alguns exclusivos e ter acesso ao chat no WhatsApp a partir do nível Monarca, você também contribui com a produção de vídeos aqui do canal. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. E não deixem de conferir também um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela.